Seja muito bem-vindo ao PintorCast, o seu canal de empreendedorismo na pintura. Eu sou Johan Luiz, para quem não me conhece, mais conhecido como Pintor Johan Luiz. E aqui ao meu lado, Fernando Vicente, NF3. Esse cara, antes de eu passar a bola aqui para ele, eu vou fazer uma grande apresentação. Esse cara é o responsável hoje por existir o Movimento Brasil por o Pintor Melhor. Porque em um momento muito difícil, né? Esse cara, ele emprestou, né, toda a energia, um ano da vida dele, para que o movimento não morresse em um momento muito cirúrgico. Em uma obra, numa sacada, eu trabalhando, fui lá tirar uma diária com o Fê. Acho que eu tirei uma diária, né? Sim. Foi um dia que eu trabalhei com o Fê numa sacada. E a gente chorou, porque se eu e o Fernando tomassem uma decisão ali naquele momento, o movimento morria. Isso mesmo. E se a gente tomasse uma decisão, o movimento estaria vivo. E naquele momento a gente falou, vamos fazer ele voltar a nascer, vamos reerguer. E hoje ainda existe o movimento e nasceu a BRAP, pelaquela decisão, né, sem dispensar, né, toda a trajetória também de todas as pessoas que passaram. Toda vez que a gente fala de uma coisa que não é nossa, né, Fê, que a gente só participou, é bom falar. Mas sem tirar o mérito de todos que iniciaram e todos que estão até o dia de hoje e tocam. Mas o Fernando é um cara que você vai aprender, cara, o padrão. O que é padrão, cara? O Fernando, ele é o cara do padrão. Ele é o cara cirúrgico na hora de fazer um isolamento, na hora de vender um serviço diferenciado. Tudo que a gente prega aqui, esse cara vive. Então vocês vão ter o poder de aprender com o cara que tem uma empresa padrão em São Paulo, referência em São Paulo, quando a gente fala de isolamento, quando a gente fala de equipe, quando a gente fala de liderança, gestão, é o Fernando. Esse é o Fernando Vicente. Um pouco do Fernando Vicente, né? Então é isso, o Johan já me apresentou. É isso aí, pessoal. Obrigado. É nada. Primeiramente, obrigado, Johan. Né? Com certeza é um prazer estar aqui com você. Né? Já somos amigos aí Prazer o meu, cara. há mais de 7 anos. E com certeza vim aqui participar desse podcast com você nesse momento da minha vida. É muito importante, até para validar tudo isso que você acabou de falar a meu respeito. Né? Não é de hoje que a gente trabalha por um padrão, por um propósito, e tudo isso que você disse aí a meu respeito, faço das suas palavras as minhas, porque você também estava no apartamento e a gente junto tomou essa decisão, né? E com certeza tomamos a decisão mais acertada da nossa vida e também da construção civil, principalmente da pintura, porque ali era um momento crucial, né? Assim como muitos ajudaram, né, durante toda essa jornada, né? Os que iniciaram, os que passaram durante esses momentos, mas ali foi um momento crucial onde que ou era sim ou era não. E a gente optou pelo sim, e hoje a gente vive aí tudo que foi uma consequência das nossas atitudes, né? E colhemos frutos por isso, né? Tem muita coisa para plantar ainda, tem muita coisa para colher, mas hoje em dia a pintura brasileira ela já colhe frutos e vai continuar crescendo, vai continuar buscando cada vez mais. Verdade. Então, para quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar também, né? O Johan falou um pouquinho de mim. Sou Fernando Vicente, pintor profissional aqui em São Paulo. Sou proprietário da NF3 em empreendimentos. Depois, no decorrer do podcast, eu posso explicar o que é os empreendimentos que a NF3 está à frente. E estou aqui sempre trabalhando, buscando os meus ideais, trabalhando por propósito, assim como eu sempre fiz as minhas ações. Então, no decorrer da nossa conversa aí, a gente vai detalhando aí, explicando um pouquinho mais para o pessoal entender um pouco mais sobre o Fernando Vicente e porque hoje eu estou aqui na frente desse cara aqui que é um irmão meu, que é um cara inspiração para mim, ele sabe disso, já falei, às vezes vou no direct lá dele falar e já falei, falo pessoalmente e por isso que eu fiz questão de estar aqui junto com você hoje. Fernando, então vamos lá, cara, para mim é uma honra. Vamos lá, como é que você começou na pintura, né, brevemente ali, e como nasceu a NF3? Bom, eu comecei na pintura em 2013, mas não porque eu era pintor ou alguma coisa assim.
Eu precisava trabalhar e ganhar o dinheiro para levar para dentro de casa, minha esposa grávida, e o meu irmão, ele já trabalhava como pintor. E aí eu fui trabalhar de ajudante com ele. Fiquei um período trabalhando de ajudante com ele, e logo surgiu a oportunidade da gente ir trabalhar para um empreiteiro de obras. E em 2013 mesmo. E fui trabalhar com esse empreiteiro de ajudante. Tava ganhando muito dinheiro, acho que era 40 ou 50 reais por dia. Tava estourado. E só que fui com a necessidade de ganhar o dinheiro, tá? Não foi porque eu... você é um mega empresário. Não. Precisava ganhar dinheiro e fui. Tanto que na primeira semana que eu fui trabalhar com obra é diferente de ser pintor, né? Obra é pauleira, né? Principalmente quando o pessoal é um pessoal mais tradicional, mais antigo. E, cara, a ajudante já chega, não senta na janelinha. A ajudante rala muito para poder beneficiar o pessoal, os pintores. E, cara, só que assim, eu tinha um propósito de vida para minha família. E dependia do meu esforço naquele momento. Então, ainda sendo ajudante e sem tendo muita experiência, eu fiz o meu melhor. Me dediquei, apliquei, né? Eu tenho uma história longa, mas a gente vai resumir isso aqui. Sim, sim. Né? Fiz o meu melhor. Cada dia busquei aprender e entender como funciona. E em algum momento pensei em desistir e falar, não é isso que eu quero pra mim. Legal. Porque doía pra caramba. Legal. Doía na mente e doía no corpo. A dor maior era da mente, porque a dor da mente é aquela que te paralisa o corpo inteiro. É verdade. E só que aí a minha esposa, grávida também, tinha que apoiar, ela não tinha muita opção, né? A gente é um casal, tem filhos e a gente precisa de um apoiar o outro. E aí eu continuei, só que eu continuei de uma forma diferente. Eu falei, eu posso ficar aqui ajudando, sendo o melhor ajudante sempre, ou eu posso querer virar um pintor. Legal. Depois eu posso virar Isso você tinha quantos anos? Isso foi em 2013, eu tava aproximadamente com 30 anos, deixa eu ver. 2013 faz 10 anos, eu tô com 39. Tava com 29 anos. 29 anos que eu tava passando por essa experiência. Tá, eu não vim da construção civil, né? Eu trabalhei em outras áreas, né? Nunca me imaginei trabalhando na construção civil, mas aí foi uma necessidade que depois acabou virando oportunidade. Então, quando eu tomei essa decisão de fazer isso uma oportunidade, eu comecei a falar, eu preciso fazer o que é necessário fazer para que eu alcance aonde eu quero alcançar. E olhando o comportamento de encarregado, o comportamento do dono, do empreiteiro, o comportamento de outros pintores que já estavam lá experiente, e olhando o comportamento de outros ajudantes, aí eu falei, eu tenho que fazer a diferença. E eu tenho que fazer a diferença não por eles, mas por mim, por onde eu quero chegar. O que eu tenho que construir para que eu não seja eternamente o melhor ajudante. E assim foi indo, né? Fui me destacando com o meu jeito padrão de ser, desde aquela época, né? Eu sempre fui uma pessoa mais organizadinha. Metódico, isso. De cuidar de cantinho, de manter o ambiente limpo. De cara chato da obra, né? Cara chato. No meio do caos, você é o chato. Exatamente. E mesmo na condição de ajudante, né? Às vezes até levava umas encarcadas do encarregado, do pessoal, porque quando você é uma pessoa metódica, você é muito detalhista, você perde produtividade. E obra é pauleira, é produtividade. E aí muitas pessoas não entendiam, e em alguns momentos os encarregados também não achavam legal. E vinha, tal, mas sempre com respeito, falando, vamos acelerar, que não sei o que, tem que acabar hoje, isso aí não é a semana inteira, é hoje. E aí, beleza. E aí eu sempre fui fazendo, aplicando, tentando melhorar, sempre buscando uma melhoria em tudo que eu tava fazendo. E com determinação de fazer o melhor, porque eu já tinha certeza que se eu fizesse o meu melhor, na próxima semana, no próximo mês, eu poderia ser pintor. Top. Ou seja, quando você é pintor, você começa a ganhar mais, aí... Enfim, e aí eu comecei a almejar isso. Enquanto alguns colegas estavam fazendo corpo mole, porque é assim, a obra funciona assim. O encarregado não tá na obra, ou tá longe, os caras tiram a mão da lixa e começam a fazer corpo mole, porque eles não estão nem aí. E eu era o contrário. Eu era aquele cara que mesmo se o encarregado tava ou não tava, eu tava produzindo.
né? Nessa época até, depois eu falo um pouquinho da minha história sobre produção não pode parar, mas tem muito a ver com essa época. Porque eu não parava, então eu me dedicava cada vez mais. E aí eu trabalhava às vezes até dobrado, porque quando o meu colega deixava de fazer, mas a gente tinha a responsabilidade de entregar aquele serviço no final do dia, eu acabava fazendo por ele. Legal. E com certeza, né, a gente tem experiência de vida também. Eu sei que o pessoal debochava de mim, ah lá, tô sugando o Fernando, ah lá, eu nem vou fazer porque eu sei que o Fernando vai fazer. Tá tudo certo. Na época, eu não compreendia, mas eu fazia. Por quê? Porque eu já tinha algo traçado pra mim. Legal. Então, eu continuava fazendo, buscando, e foi justamente por conta disso que começou a aparecer as outras oportunidades que eu queria. Legal. Né? Um pintor faltou. Ô, Fernando, ajuda lá. Então, você já sai daquele miolo que é só pauleira, que é só pra ajudante, e você começa a fazer, suprir. Por quê? Porque eu sei pintar? Não, mas por causa do comprometimento. Legal. E é assim que funciona. Né? O pessoal que é mais raiz, eles não tinham costume de ficar ensinando o que sabe. É verdade. Ele não queria levar você na obra, parar o período de produção e falar, ó, vem aqui que eu vou te ensinar a ser um pintor. Não era cultura, cara. Não é, hoje, assim, todo mundo quer estar ensinando. A gente tá vivendo uma fase que todo mundo quer ensinar. Todo mundo tem o que ensinar. Uhum. É legal ensinar. Sim. É cultural ensinar. Só que antigamente a cultura era não ensinar, porque senão esse cara vai roubar seu lugar. Sim. Tinha poucas oportunidades. Sim. Hoje, ninguém tem medo de perder lugar. Hoje ninguém tem medo. Né? Então, hoje, você tem medo de ensinar a galera do seu trampo? Jamais. Na verdade, uma das coisas que mais me dá prazer é ensinar. Sabe por quê? Porque na medida que a gente vai ensinando, a gente vai aprendendo o dobro. Exatamente. Né? O que a gente está fazendo aqui hoje, passando um pouquinho da nossa experiência, é ensinar alguém. Sim. E também aprender. Porque a gente está se comunicando, a gente está compartilhando, e isso está agregando também conhecimento pra gente. Verdade. Então, naquela época, infelizmente, não tinha, tá? Então, era difícil você ter a oportunidade que alguém ia te ensinar. Não tinha as redes sociais como tem hoje, para poder fazer direcionamento para você em algum curso, em algum treinamento. E quem já tinha esse conhecimento que casas de tinta fazia, o cara nem levava, porque ele quer guardar o conhecimento só para ele. Na verdade, não era nem conhecimento, vamos falar real, era brinde, cerveja, que infelizmente era a cultura que existia até então. E aí eu fui criando as minhas oportunidades, cara. Fui criando minhas oportunidades, dando meu melhor. Aí o encarregado já começou a me olhar de outra forma. Até se ele for ouvir esse podcast em algum momento, né, deixar um abraço para ele aí, o Alexandre, trabalha com obra até hoje. O Sidão também, que trabalha com obra até hoje. O meu irmão, que me colocou, né, nesse universo, ajudando ele boa, e também depois levando lá para essa empresa, né, para essa empreiteira, né, deixar um abraço para eles, um agradecimento para eles, sempre faço questão de agradecer, sim. Porque foi através deles que eu entrei nessa área, né, e hoje já tenho um bom caminho, né, trilhado, tô até aqui, tenho muita coisa para aprender e evoluir, mas eu já sou grato por ter entrado através da vida dessas pessoas. Enfim, resumindo, né? Porque senão vai ficar muito longo. Mas todo mundo começou a olhar um pouco diferente pra mim, vendo que eu não era uma pessoa comum igual era, porque eu tinha vontade de aprender. Legal. Eu tinha disposição de fazer as coisas acontecer da melhor forma possível, né? E sempre com um jeito sutil, um jeito, tipo, ético, alguma coisa assim, mais profissional. Despertando isso daí neles, ao ponto de, depois de alguns meses trabalhando só como ajudante e depois aprendendo umas atividades de pintor, o dono, né, que é o Sidão, ele me chamou para ir junto com o filho dele para começar a fazer apartamentos e casas do cliente. Legal. Não obra crua, né? Quando a gente tá falando de obra, a gente tá falando de obra crua, aquela obra que a consultora entrega e os pintores entram para deixar tudo seladora, tal. Para entregar pro cliente. Para entregar pro cliente. E aí, tendo essa percepção em relação a mim, ele começou a me levar para fazer esse tipo de trabalho junto com o filho dele. Coisa que até então ele não levava os outros pintores que estavam lá, ou pelo menos a maioria não ia para essas ocasiões. Assim, o cara às vezes
acha que esse cara é um pouco mais bruto, então você se destacou porque ele falou, cara, esse cara aqui não vai quebrar nada, esse cara aqui vai ter um cuidado, né? Respeito, Então, né? legal, eu não sabia, dessa parte eu não sabia que você começou em construtora, cara. Sim. Legal. Né? Comecei com meu irmão, ajudei meu irmão em casas, aqui no bairro, né? Mas assim, era pouca coisa, assim. Meu irmão também, né? Por ele ter aprendido com pintores raiz também, ele também era difícil de querer ensinar, ele não queria muito ensinar nessa época. Porque ele queria reter pra ele. E eu apenas ajudava ele. Mas a gente entende também porque faltava muito conhecimento pra esse pessoal. Né? Então não é erro por conta de má fé. É porque faltava conhecimento. Então, mas com meu irmão eu ajudei em algumas casas, mas só ajudava. Limpava a obra pra ele, segurava o... Sabe quando você põe a gambiarra que fala, né? Você põe a gambiarra assim pra ficar lixando com luz? Meu irmão só pedia pra mim fazer isso aí. Ó, segura, levanta, abaixa. Né? Nem lixar, às vezes ele deixava. Hoje a gente tem um tripé, coloca num tripé e você, tipo, é um cara a menos. É um cara a menos, né? É que antigamente também você tinha muita gente, tipo, que trabalharia por pouco. Sim. E tinha muita gente desempregada. Hoje em dia tem... Só que o cara desempregado, ele não quer trabalhar por 50, cara. Sim, eu trabalhei por 50, né? Fiz isso, pra mim tava tudo certo. Antigamente tinha muita gente, hoje em dia não tem tanta gente disponível. Porque hoje em dia já tem mais conhecimento, né? Então, muitas atitudes que a gente toma na nossa vida, até a escolha profissional que a gente segue, a gente toma essa atitude por falta de conhecimento. Verdade. Né? Até muitos colegas nossos, até hoje, trabalham numa desvalorização porque falta conhecimento pra ele. E aí, pra ele, tudo serve. Né? Então, é por isso que é importante transmitir as nossas experiências, porque isso gera conhecimento. Verdade. Fê, e como nasceu a NF3? A NF3, só vou voltar, senão não vai conectar. Senão não vai conectar. Show. Porque a NF3 ainda não saiu aí. Show. Só que eu vou resumir então. Fui trabalhar então em apartamentos, comecei a levar jeito pra isso, e isso despertou interesse do meu irmão. Meu irmão já era pintor, ele veio do irmão dele mais novo, trabalhando nos apartamentos, falou, pô, meu irmão, vamos trabalhar junto. Aí meu irmão foi, me chamou, falou, e se a gente abrir uma empresa? Legal. Aí, pra mim, que tava ganhando 50, 60 reais, pô, vou abrir uma empresa, agora eu vou ser dono de empresa, né, na minha cabeça. Aí eu falei, eu acho que... Aí tive esse momento, mas aí depois eu falei, não, isso aí é consequência de um trabalho, então bora, vamos pra cima. Aí eu catei e falei, vamos, só que a gente tem que fazer todo um processo correto. Legal. A gente tem que abrir o CNPJ, a gente tem que não sei o quê. Meu irmão já foi resistente, mas eu não, já falei, vamos abrir. Então, em 2014, quando eu saí lá do empreiteiro, eles até queriam que eu ficasse, continuasse, mas aí eu vi essa oportunidade de ser dono de empresa, mal eu sabia, mas enfim. E topei trabalhar com meu irmão, como sócio. E aí, pra ser sócio, na época, tava começando o MEI. E aí eu não podia ter sócio, então cada um tinha que abrir o seu. Eu abri o meu. Mesmo sem muito conhecimento, mas entendendo aonde eu queria chegar um dia, se eu queria ser uma empresa, então eu teria que ter comportamento de empresa. Legal. Aí eu fui abrir o meu. O meu irmão não abriu o dele. Mas aí tudo era no meu nome. Tudo era no meu nome, enfim. E aí eu fiquei um tempo trabalhando com o meu irmão, né? E trabalhei, acho que um ano e meio com ele em sociedade. Só que assim, eu não tinha conhecimento, quem tinha cliente era meu irmão, quem sabia negociar era meu irmão, eu apenas ia porque eu sabia fazer um trabalho de qualidade, um trabalho limpinho, dentro daquilo que ele pedia. E aí o que acontece? Nesse 1 ano e meio, sempre dependendo do meu irmão, a gente teve alguns desencontros de erros, concordância, porque o meu irmão via a pintura de uma forma, e eu estava vendo oportunidade de empresa e de empresariar e de crescer com a pintura. Então, às vezes, a gente não se entendia muito naquilo que a gente ia tomar de decisão. Então, a gente fazia orçamentos muitas vezes errado, né? Um orçamento que valeria X valor, a gente faria menos só para não perder, para não ficar uma semana parado. Só que eu não entendia e eu não tinha conhecimento de cliente para poder pegar a obra. Eu ficava sempre dependente do meu irmão. Só que sempre tentando entender como que funciona o jogo. Tive a ideia de fazer panfleto, de panfletar, porque teve um período que a gente... Trouxe resultado, é isso? Puxa, muito. Legal. Muito. Trouxe tanto resultado que algumas consequências daquela época eu colho fruto até hoje. Caramba. Porque quando eu tomei essa iniciativa de fazer o panfleto,
era pra quê? O dia que a gente tivesse sem obra, e acontecia isso com muita facilidade. Às vezes era 10 dias trabalhando e 10 dias sem trabalho. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar esperando o trabalho cair do céu? E aí eu catei e falei, vamos fazer panfleto, porque o dia que a gente não estiver pintando, a gente vai entregar panfleto. Meu irmão, não sei o quê. Eu falei, não, vamos entregar panfleto, porque vamos ficar parado. E aí foi. Fizemos panfleto, fizemos os cartãozinhos, tudo. Tinha uma identidade visual. E no dia que não tinha pintura, a gente ia entregar panfleto. Né? Então, ou seja, o nosso dia era produtivo entregando panfleto. Quando tinha um portão cru, era uma época que tava o pessoal fazendo muito aqueles portão galvanizados, só que o pessoal entrega cru. Aí a gente batia na casa e falava, a gente trabalha com pintura, você não quer pintar o seu portão? Cara. Vou deixar um cartão aqui pra você. Quando você precisar, E já dava o orçamento na hora, mas a gente não tinha tanto entendimento. Não, esse portão, R$300. Sabe? E demorava 4 dias pra pintar o portão. Mas assim, por quê? Faltava conhecimento pra gente. Eu tinha até algumas estratégias, mas faltava o conhecimento. Legal. Pra mim, melhor dividir 300 em 2 do que dividir 0 em 2. Entendeu? Legal. E deu certo. Só que aí depois a gente começou a ficar incompatível, querendo mais, investir em ferramenta. Não posso esquecer disso daí. Nessa época, quando começou a sair os primeiros serviços nossos, na minha cabeça, eu recebo 500, eu tenho que comprar uma ferramenta. Legal. Um rolo, um O que pincel. vocês compravam, Fê? Eu gostava de escada. Ah, escada. Eu achava fundamental, porque a gente tinha só uma escada, e quando um tá usando, aí o outro não tá usando, perdia a produção por causa disso. Legal. Rolo, caçamba. E foi também nessa época que eu compramos a nossa primeira lixadeira elétrica. Legal. Que era a Treme-Treme. Acho que daquela laranjinha lá, que tinha alguns anos atrás. Porque eu entendia que seria bom, né? Tá. Seria produtivo a gente usar uma lixadeira, aquelas quadradinhas, pra lixar. Porque a gente não tinha outros conhecimentos. E o pó que fazia aquilo, Nossa, cara. fazia muito pó. O pó espalhava pela casa. Enfim. E a gente ia. Só que naquela época eu já usava lona. Usava lona pra forrar as casas. Né? A gente fazia muita repintura. Então eu catava as lonas, ia forrando tudo. Lona e plástico bolha. Você já gostava? Já, porque eu tô entrando dentro da casa de uma pessoa pra pintar. E aí tem os móveis, a cama. Você não pode sujar isso daí. Porque imagine alguém entrando na sua casa e sujando sua casa. Verdade. Por mais que era um serviço necessário, também é necessário fazer uma proteção, né? Eu não entendia com as palavras que eu entendo hoje, né? Mas eu já sabia da minha responsabilidade de entrar na casa de alguém e não estragar nada. Bacana. Aí foi indo. E é muito louco, né? Ninguém tem uma ideia assim, tipo, mirabolante a partir de hoje. Isso nasce, né, Fê? Você nasce, o insight, você vê? Hoje você usa produtos, que já vem pronto, mas você criava seus produtos. Sim. É o que eu sempre falo, cara. Sempre proteja. Eu não tenho aqui hoje o salva-pintura, eu não tenho aqui o salva-piso, eu não tenho aqui o salva-obra, eu não tenho o craft de pintura. Cara, comece isolando da forma com a ferramenta que você tem para te auxiliar, com o produto que você tem para te auxiliar. Mas cria uma identidade, cria um visual, né? Cria esse padrão. Mas vamos lá, vamos continuar que o negócio tá ficando bom. Que nem diz o Portela, né? É fazer o melhor na condição que você tem, até você não ter condição de fazer melhor ainda, né? É isso mesmo. Então é a gente seguir esse padrão. E eu acho que isso aí é básico, isso é simples, né? Verdade. A partir do momento que se cria consciência, isso aí é simples. Então já fazia isso aí, investia em ferramenta, escada, a lixadeira, treme-treme, rolo. E meu irmão já queria reter o dinheiro, porque ele queria fazer outras coisas. Mas eu sempre pensei em investir. Legal. Então metade do que eu ganhava eu queria investir. Só que meu irmão, por ele não querer nessa época, volto a repetir, é porque faltava conhecimento, não porque era má fé. Ele não queria. E aí não estava fazendo sentido, porque como que ele é meu sócio, eu vou pôr meu dinheiro no investimento e ele não. E aí, para não dar briga de irmão, por ser irmão, família, aí eu optei em separar, né, a sociedade. Né? Não sabia muita coisa de pintura ainda, eu tinha apenas a vontade e um pouco de conhecimento. E aí eu falei, pra gente não brigar, vamos fazer assim, vamos encerrar a sociedade, você segue aí sua trajetória, segue o seu caminho e eu vou seguir o meu. Falei com a minha esposa, né, que a gente tem que, antes da gente dar a palavra final, né, a gente tem que saber se a gente quer isso mesmo, né. Aí eu fui conversar com a minha esposa, ela falou, se não vai dar certo, se não tá dando certo, seja o que Deus quiser, né, e fiquei com medo pra caramba, falar pra você, foi difícil tomar essa decisão,
Porque eu estava acomodado, sabe? Por mais que era pouco e tinha dificuldade, eu estava acomodado naquilo que o meu irmão conseguia trazer também. E em alguns clientes que a gente conseguiu de panfleto também, né? Tive uma experiência de panfleto, para você ter uma ideia, que a gente pegou naquela ocasião a maior obra da nossa vida. Assim, lá naquela época, né? Uma obra grande, fora de São Paulo, ficamos, enfim, através de panfleto. Então, assim, para você ver que o panfleto que era dá resultado. E aí, beleza, passou o tempo, terminamos a sociedade e falei, tá, e agora o que eu vou fazer? E aí, isso aí a gente já tava em 2015, esse período. A minha filha já tinha nascido, tava tudo... Aí, eu todo inseguro, aí eu falei, cara, aí comecei a acessar Google, tinha Facebook, aí eu falei, o que eu vou fazer aqui? Aí eu falei, eu vou digitar pintor. Aí digitei pintor no Facebook. Aí a hora que digitou pintor, aí começou a aparecer grupos. No caso, eu acho que era o grupo pintor só que tinha. Sim. Não sei se tinha tinha um outro que era, acho que é do Universidade, alguma coisa assim da pintura. Aí eu comecei a clicar, começar a seguir, que fala, né? Facebook é seguir, enfim. Comecei a seguir e ficar vendo o que acontecia. E ao mesmo tempo, aí eu falei, preciso fazer alguma coisa, preciso ganhar dinheiro, não posso ficar em casa, não posso ficar aqui no Facebook. E aí eu catei e peguei um dinheiro e fui no Jet Ninjas, né? E aí apliquei lá, comprei estrelinha na época, tudo pra falar, eu preciso ver se dá certo. E aí? E ao mesmo tempo vendo o negócio de pintor, mas não me envolvia, só ficava vendo. E aí começou a sair serviço do Jet Ninjas, pra mim deu certo. Saiu o primeiro serviço até aqui perto, né? Foi um serviço que me deu uma experiência bem bacana. Eu tenho essa cliente até hoje, né? Uma cliente muito legal. E aí quando você faz uma coisa com qualidade, com primor, com responsabilidade, não importa o tanto de experiência que você tem. Importa o quê? É o tanto que você se dedica e o tanto que você tem de comprometimento para executar o trabalho. E deu certo. Fiz esse primeiro trabalho sozinho com essa cliente. Ela gostou muito, começou a me elogiar e falar para parente. E aí ela foi e me deu a 5 estrelinhas. E aí quando você começa a ser bem pontuado, o pessoal começa a levar mais oportunidade para vocês. Né? E aí começou a vir outro. E todo o serviço que eu ia fazer um trabalho muito bem feito, com o conhecimento que eu tinha, tá? Eu não era o melhor pintor, mas eu pintava, eu entregava o que o cliente pedia, né? Não tinha muitos conhecimentos, mas eu fazia um serviço que o cliente ficava satisfeito. Só que o que ele ficava mais satisfeito era a limpeza e a organização. E aí ele ficava, nossa, como você trabalha organizado, você é calmo, você é tranquilo, você não tá fazendo nada correndo. Tomava muito prejuízo, confesso, porque eu fazia o orçamento, só que eu não sabia que eu ia ficar 10 dias pintando. E aí, quando você pega, hoje em dia, você vai fazer a conta do valor que foi cobrado e divide por 10 dias, eu tava ganhando menos do que eu ganhava na diária. Só que eu tava construindo um nome e uma reputação. Nesse momento, eu comecei a entender que na nossa vida, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente quer construir alguma coisa, é necessário pagar um preço. E também um preço financeiro. Ainda que eu estava tomando prejuízo financeiro, mas eu estava conseguindo executar o trabalho, eu estava construindo o meu nome e a minha reputação. E foi gerando um monte de trabalhos. Então, assim, eu cheguei a atender ali aproximadamente uns 30 clientes, né, no longo de 6 meses. Né? Não era serviços muito grandes, mas no longo de 6 meses, uns 30 clientes do Jet Ninjas. Isso em 2016, eu comecei já virando 2015 para 2016. Cara, eu conheci o Fê e nessa época eu não tinha tantos clientes, cara. Eu tinha clientes, mas eu queria crescer, né, Fê? Meados ali de 2015, 2016. Eu falei, Fê, o que você faz, cara? Eu comecei a perguntar sobre o Jet Ninjas. Eu até te emprestei, né, uma vez, não foi? Foi, você me explicou como funcionava e tudo mais. Que da hora, cara. Então, só que antes de eu te conhecer, né, da gente chegar nessa parte aí, porque quando eu te conheci os projetos de pintor, eu ainda tava usando o Jet Ninjas. Então, mas antes a isso que me gerou esses outros clientes, era ganhando estrelinha, e quando você faz um bom trabalho, além da estrelinha, existe a questão de fidelizar o cliente. Quando você faz um bom trabalho, o cliente nunca mais ele quer tentar outra pessoa.
Porque você tá entrando na casa dele com um bom comportamento, então, ou seja, e fazendo o serviço que ele pede, pra que ele vai tentar outro? Ele vai fidelizar você. Então, um indica outro e assim foi indo. E voltando agora pra rede social, aí foi onde que eu conheci o Grupo Pintor, Juliano, outras pessoas. Aí comecei a ver um tal de Yoda das Artes, com uns uniformes lá branco. Você lembra como você me conheceu, Fê? Eu lembro. Eu lembro o primeiro vídeo seu que eu vi. O primeiro vídeo seu eu lembro, até hoje. Era? Você tava num corredor, com uma calça cinza, assim, uma calça larga cinza, uma camiseta branca com o logotipo lá do bonequinho lá, escrito Yoda das Artes. Você tava com 3 pessoas nesse corredor. Eu não sei se era lixando. Eu só não vou lembrar se era lixando ou se era pintando. Mas tava com uma calça cinza. Sabe, a calça larga, assim, sabe? Tipo de capoeira. Era uma calça assim. E aí eu vi o bonequinho. Eu achei mó legal. Olha que da hora esse bonequinho. E aí eu acho que não sei se na época eu cheguei a comentar alguma coisa. Ou dei parabéns. Nossa, que legal. Todo mundo tava uniformizado. Todo mundo não era só você. Você tava com mais 3 pessoas. Eu não faço ideia de quem que eram essas pessoas. Né? Mas eu lembro que tava todo mundo uniformizado. Antes de você me conhecer, então a gente já tava no... Já gravava algum videozinho ali. Você já tinha um vídeo no Facebook. Não era toda hora. Não era toda hora. Hoje eu abro o meu Instagram, é Johan. Eu não sei quem eu vejo mais, o Johan ou o Pablo Marçal. Mas é toda hora. Mas isso é bom, porque eu aprendo tanto com o Pablo Marçal, com outras pessoas, mas também aprendo com o Johan pra caramba. Então, fico feliz por isso. Bacana, continue mesmo produzindo. Bacana. Mas eu já via o seu vídeo desde lá de 2015 pra 2016. Que legal. E achei legal aquilo, de um uniforme. A gente não tinha pretensão nenhuma. Acho que nosso objetivo era mostrar um vídeo lá, tá, cara. Sei lá, mostrar um vídeo, uma dica, né? Era ser útil, era muito isso. Vou dar uma dica aqui e tal. E aí eu achei isso legal. E aí ficava fuçando, né? No Facebook à noite, de madrugada, né? Que a Facebook permite você usar de madrugada. E aí eu comecei a ver, aí achei a universidade que tem aqui de São Paulo, né? A Universidade dos Pintores. Aí fui, me inscrevi, porque eu tava com sede de querer aprender. Então eu tava começando a pegar cliente, mas eu queria aprender, eu queria buscar conhecimento. E comecei a interagir nos grupos de pintor. Mandava mensagem pra o Fernando lá de Minas Gerais, aí tinha Rafael Martins. Eu via todas essas pessoas e ficava mandando mensagens. É mesmo, velho. E aí que foi aonde que eu comecei a ver a movimentação que os pintores estavam fazendo de negócio de fita na lata. Ah, entendi. E aí eu comecei a entender o que era a fita na lata. Era uma reivindicação para ser ouvido. E eu achei interessante porque não era para ser ouvido para ser famoso. Era para ser ouvido porque era pintores com uma consciência de transformar esse mundo, né, da pintura. E eu achei isso legal, me simpatizei com isso. Eu falei, poxa, olha que bacana. E aí eu pensando comigo, se eu quero crescer como uma empresa, um empresário, eu tenho que acreditar que esses caras também vão fazer isso. E eles querem isso. E aí eu comecei ali a ficar junto dos caras, apoiar. Até que um dia, eu não sei se foi o Rafael Martins, catou e falou, ó, a gente tá com um grupo no WhatsApp, que é um projeto que a gente tá construindo, tal, que é um movimento. Esse que você viu um flyer aí rodando no Facebook? Então, a gente vai lançar esse projeto. Você não quer participar com a gente, não quer ser braço e tal, não sei o quê. Cara, eu falei, é isso que eu quero. Porque eu queria absorver coisas positivas. E ele já logo me colocou. Você foi a primeira leva de braço. Sim. Legal. Antes de lançar o movimento, eu já estava atuando como braço. Bacana. Tanto que eu tô no grupo até hoje, eu sou um dos remanescentes de braço até hoje, desde 2016. Você tá no grupo ainda, aquele grupo? Sim. Sim, aquele grupo foi o primeiro grupo criado lá atrás, que o Juliano criou lá atrás. Aquele grupo de braço é o mesmo? É o mesmo. Ah, legal. É o mesmo. Que legal. E aí comecei a participar, eu tava fazendo a Universidade do Pintor, consegui convencer, pra você ter uma ideia, consegui convencer meu irmão pra ir fazer a Universidade do Pintor. Então, você é o braço, você ainda é braço, não? Sou braço. Você é o mais antigo? Tem outras pessoas, tipo o Douglas. Não, mas de braço. Braço, sou mais antigo. Acho que eu sou um dos mais antigos. Pelo menos quando eu olho lá, não lembro de outra pessoa que é da mesma época que eu. Legal, então. Né? Teve uns que já vêm logo depois, porque eu sou desde antes de lançar, né? Legal. Lançou em setembro de 2016. E eu comecei a ser braço, acho que em julho. Verdade. E o Juliano, o Leandro, o pessoal começou essa movimentação em março, se eu não me engano.
Isso, ó, eu sou bom de memória. Se eu não me engano, foi dia 6 de março de 2016. Começou essa movimentação. Eu lembro que, assim, eu não fui braço de cara. Não. Eu demorei um pouquinho pra ser braço. Eu tava no início de tudo ali. Uhum. Mas eu demorei pra entrar de braço, ficava Sim. meio... Você foi na primeira visita lá na indústria, não foi? Foi, Numa eu fiz a primeira visita na indústria, mas Sim. eu não entrei de braço. Mas não entrou de braço, você veio logo depois. de cara, vim depois. Você entendeu? Mas eu já entrei logo de cara porque eu estava com sede de buscar conhecimento e de fazer coisa diferente pela pintura, mesmo tendo pouca experiência. Então eu já mergulhei. E comecei a ajudar, panfletava, saí entregando panfleto. E aqueles kits, né? Kit de pintor, camiseta. E, ó, vai ter o lançamento em setembro. Vai nas lojas da sua vila, não sei o quê. Cara, eu lembro que eu entrei de braço depois do lançamento. O lançamento oficial eu entrei de braço. Que eu consegui entender o que era de verdade. Uhum. Né? Porque eu não conseguia entender o que era, cara. Eu não conseguia entender. Eu queria muito participar, mas eu não conseguia entender. E aí os caras me explicou, tipo assim, cara, é isso aqui, ó. E aí eu sempre fui um cara um bom comunicador, né, Fé? A gente foi lá agora que eu lembrei, na Feitintas. Cadastrar pintor. Isso. Lembra aquele monte de papel de cadastro burocrático? Senta aí, não sei o quê. Não, ó, você é pintor? Senta aí, não sei o quê. Cara, mas era muito gostoso isso aí. A gente porque, abordava assim, os pintores. Sim. Não, e não só na Feitintas, né? Anterior a isso, a gente saía nas ruas, quando a gente via um pintor, a gente parava o cara não entendia nada. Você é pintor? Vem aqui, ó, tu fala sobre um projeto, isso aqui. Sabe? Tipo um evangelismo da pintura. Verdade, a gente fazia o evangelismo da pintura. E foi muito top. Isso aí me trouxe um amadurecimento muito, muito significativo no que eu sou hoje, porque é uma das bases que eu carrego comigo, né? Esse espírito de querer levar conhecimento e de ajudar o próximo. E aí foi, né? Fazer um resumo aqui, que minha história no movimento é longa. Comecei a fazer Futura, consegui convencer meu irmão a fazer a universidade comigo, porque eu não tinha carro. Eu não dirijo, eu não gosto de carro. Você vendeu aquele carro? Já, vendi aquele carro, comprei. Não gosto de carro, dirigir não é pra mim. É mesmo? Eu já falei, declaro profeticamente, não tenho medo de inveja. Quando for pra mim ter o carro, já vai vir o carro e o motorista. Eu não vou dirigir, eu não quero dirigir, principalmente porque eu moro em São Paulo. Ponto. E quem anda comigo sabe disso, né? O Fernando toca a obra, o Fernando faz um monte de coisa, mas eu bolei uma logística, eu tenho uma logística que eu desenvolvi. Então eu toco 7, 8, 9 obras sem ter carro. Legal. Mas enfim, a gente vai chegar aí nesse ponto. Legal. Então, mas aí eu consegui convencer meu irmão a fazer o curso comigo, porque eu ia sair do curso tarde da noite, e aí, pô, eu queria ir de carro, porque pegar o busão e depois, né, ficaria cansado. Aí convenci ele, falei muito do movimento nessa ocasião, lá na universidade, gerei muito network lá na época, né? Eu não usava essa palavra network porque eu não tinha esse entendimento. Depois que a gente foi entender o que significa um network, mas ali eu já tava plantando. Na época era fazer contato. Isso. É conversar, trocar ideia, ajudar. Né? Hoje em dia, quando você entende o que é de fato um network, você começa a dar importância a cada momento como esse. Né? O que a gente faz aqui é um network, que a gente faz nas lojas, que vocês fazem nos treinamentos, além de trazer o conhecimento, é um network. Verdade. Né? Mas é porque hoje em dia a gente sabe, mas naquela época eu fazia mesmo sem saber. E vai, lança movimento, braço do movimento, tal, e trabalhando, né? Quando a gente é braço do movimento, a gente é voluntário, né? E pegando serviço de Jet Ninjas, nessa época aí a gente já se conhecia e tal, a gente tava estreitando a amizade. E ação de movimento, e loja organiza evento, e loja, e network, loja, vai isso, pintor. E bora, fomos. Aí começou a ter aqueles problemas de divisões, né? Começou um ir por um lado, ir por outro. Todo mundo já conhece a história, não vamos nem entrar nessa questão. E chegou 2017, que foi um momento crucial. Né? Eu tinha já os meus clientinhos, tava construindo o meu nome, né? Já tinha algumas coisas. E uns relacionamentos, né? Braço do movimento. Aí chegou o momento crucial, que a gente falou lá no começo. Você foi me ajudar numa obra, nunca vou esquecer, lá na Monte Magno, ali próximo da Anália Franco. Lembro até o lugar que a gente almoçou até hoje. Nunca mais fui almoçar nesse lugar para preservar aquele dia. Legal. Sério mesmo. Já tive várias oportunidades de almoçar lá onde a gente almoçou. Só que aquele dia foi tão importante na nossa vida que... pra você ver, como que arrepia. Aquele dia foi tão importante na nossa vida que eu preservo todos os detalhes daquele dia.
Eu sei a tinta que a gente usou naquele apartamento, eu sei tudo. Você lembra que deu problema o teto, Deu? cara? Sim. Eu lembro de tudo. A gente lixou, a gente lixou o teto, deu bolha no teto. Falando de profissionalização e apanhando de um teto, dando bolha. Mas é porque naquela época, que foi em 2017, a gente tinha a cabeça muito no movimento. A gente estava fazendo um trabalho já forte no movimento. Tanto é que a gente já não era só braço. Você já tinha entrado como braço, a gente já estava na coordenação. Verdade. Porque quando o pessoal começou a sair, ninguém queria assumir as coisas. E a gente já estava ajudando a coordenar, né? Fazendo parte de uma transição. E só BO. A rede social inflamada. Assim, cara, pensa numa rede social inflamada. Era. 2017 foi isso. Foi um dos anos 2016, 2017 e 2018. Eu saí quando? 2018. Então saí em 2018, começo de 2018. O 2016 e 2017 foi um dos piores anos e os melhores anos da minha vida. Sim. Mas assim, foi um dos 2 anos tipo, que mais eu resolvi problema, cara. Eu tô pensando aqui, meu, tô no Você quer que eu te falo? 2017, eu acho que assim, de tudo que a gente fez no longo da nossa vida, mas profissionalmente falando, foi o período que tanto eu quanto você e mais algumas pessoas mais ganhou corpo e experiência pra gente se tornar quem a gente é hoje. Porque assim, não existe nada do que você é hoje sem você ter passado por experiência. Cara, que constrói bom que você tá aqui hoje, viu? Que bom que você tá aqui hoje, que... Você tá falando que eu tô viajando. Pode continuar. É porque nós temos uma história. Legal. Mesmo, às vezes, a gente deu aquela distanciada por causa das correrias, mas a gente tem uma história ali junta, né? E eu lembro de tudo, porque foi importante e é importante na minha construção. Eu também sei que é importante na sua construção. E a gente não pode esquecer, né? Então, a gente tem que ser grato a todo mundo, mas principalmente a gente tem que ser grato a gente, né? A todo o esforço que a gente já fez para ser quem a gente é hoje. Legal. E 2017 foi esse ano. Animal. Então, que nem a gente falou agora há pouco, né? 2017 era onde ou era tudo ou era nada. E a gente optou pelo tudo. Quer mais uma água? Não, aqui ainda tem. A gente optou pelo tudo e aí, de lá pra cá, muitas coisas aconteceram, mas assim, muita coisa positiva. E é o que vale. E isso ninguém vai apagar. Enfim, fiquei um tempo, você saiu, eu fiquei mais um tempo, sempre fazendo o meu melhor, sempre aprendendo com as oportunidades que eu estava tendo, né? E só que chegou um momento que eu precisava também fazer uma escolha para minha vida profissional e para minha família. E aí eu encerrei, né, o meu período de coordenador, de diretor, essas coisas que a gente acabou fazendo ao longo dos anos, para tomar a decisão de investir na minha empresa. Só fazendo uma observação, a NF3, por conta desse meu envolvimento com o movimento, acabei deixando ela de lado, não investi mais nela. Por conta disso, deixei de atender alguns clientes, porque eu estava focado em ajudar a classe. E, graças a Deus, acredito eu que eu fiz um bom trabalho e aprendi muito com isso. E quando eu resolvi sair pela porta da frente, mas eu saí da parte de liderança, dessas coisas de responsabilidade. E a partir dali eu comecei a focar só na NF3. Legal. E aí sim começa de fato a NF3 Pinturas. Ô Fê, eu vou fazer um adendo. O cara que tá escutando o nosso podcast, todos sempre é uma aula, né? Todos são uma aula. E esse também é uma aula, pessoal, porque você pode estar passando na sua vida um momento que você não está colhendo o resultado, sabe? Você não está colhendo o resultado. E você está plantando, né? Você é uma semente, né, que recebeu água e é um solo fértil. E aí, cara, você não tá... Quem olha pra você não enxerga resultado. Quem olha pra você não enxerga, né, que você vai ser uma árvore que vai dar fruto. Só que você está enficando na terra raízes. Sim. E árvores fortes, elas... Durante o crescimento, a raiz nunca para de crescer. Uhum. Olha que engraçado. Só que antes da árvore subir da terra, ela precisa descer. Então ela precisa ter raízes. Então, tudo que o Fernando está falando aqui
Foi as raízes. Sim. Qual que foi a raiz? Cara, ele começou com o irmão dele, ele foi, né? O empreiteiro. Foi com o empreiteiro. Depois ele entrou dentro do movimento, entrou dentro da associação, participou, aprendeu pra caramba, tomou pedrada, Sim. né? Trabalhou voluntariamente. Tudo isso, trabalho voluntário. Sim. Trabalhou voluntariamente. Arrumou treta com a esposa. Sim. Talvez eu e você trabalhou mais voluntário do que a gente hoje trabalha para a nossa empresa. Não sei, né? Trabalhava pra caramba, né? É que, na verdade, a gente pode até falar assim, a gente trabalhava... Como eu e você sabe dos nossos propósitos, sabe onde a gente quer chegar, a gente trabalha muito até hoje. Sim, sim. Porém, naquela época, a gente não via frutos, que nem você falou. Porque a gente estava enraizando, a gente estava crescendo a nossa raiz, a nossa base. Ganhando experiência, tomando pedrada. O cara que me conhece hoje, que te conhece hoje, ele acha que esses caras surgiram do nada. E, cara, muita gente que acompanha o nosso podcast fala, cara, como é que esse cara novo tem essa experiência, né? O cara conhece o Fernando, cara, como é que esse cara novo tem essa experiência de equipe, tocar várias obras ao mesmo tempo? Só que a gente liderava um negócio, cara, que tinha 8 mil pintores dentro do grupo de WhatsApp. A gente liderava um negócio que a gente não ganhava grana. Então, assim, isso é raízes. Isso é. Fê, sem cortar a linha de raciocínio, só pra galera, sempre fazer um adendo pra galera que tá acompanhando a gente, pra eles entenderem a linha de raciocínio. Fê, vamos lá de onde você parou. Então, e aí, a hora que eu encerrei esse ciclo no projeto, aí foi aonde que eu vou começar a aplicar tudo aquilo que eu aprendi na minha empresa, que era uma empresa de pintura, que é a NF3 Pinturas. E aí eu comecei. A mesma dedicação, por isso que eu falo, a gente não parou de trabalhar, a gente continua trabalhando muito. E aí eu comecei a fazer toda essa aplicação na NF3 Pinturas. E aí, nisso eu já conheci, já ia em feiras, já ia em um monte de lugar, já participava de treinamentos, de curso, e tudo aquilo que eu aprendi eu ia absorvendo e trazendo para dentro. É investimento? É investimento. Legal. Opa, para crescer, ninguém consegue trabalhar sozinho. Então, e eu lembro ainda de um assunto que eu tive com você, a gente voltando de algum evento, de alguma coisa, você já tinha um ajudante, que se não me engano é Lucas. Verdade, Luquinhas. Luquinhas. Começou com você. E eu lembro uma vez, nunca vou esquecer disso aí, eu tenho uma memória boa. O rapaz que você conheceu também, ele foi o primeiro a ajudar. Ele tinha 13 anos. Marcelo. Ele tinha 13 anos, ele foi a primeira pessoa que trabalhou comigo naquela época. Eu sempre entendi, cara, que eu não conseguiria fazer sozinho, cara. É impossível. E eu lembro dessa nossa conversa, eu já estava buscando, eu já tinha esse entendimento de trabalhar Você com trabalhava outras pessoas. sozinho? Trabalhava sozinho, mas eu tinha muitas pessoas que me ajudavam. Você fazia parceria Parcerias, com o pintor. isso. E diário, na verdade, sim, você contratava os caras freelance. Você pegava muito freelance. Isso, mas porque sempre eu cara tinha um que... relacionamento, então trazia, mas eu já entendia que não era sozinho. Eu lembrei aqui, eu falava assim, Fê, cara, você tem que treinar um cara do zero, tal. Isso. Aí você falou, cara, às vezes é mais fácil o cara que já sabe, tal, porque também a gente tinha uma linha de contatos muito grande. Uhum. Então, assim, cara, é muito mais fácil pegar um cara pronto que você formar. Do que formar. Formar dói, né? Só que, e trazer uma pessoa pronta, por mais que é mais alto o valor, mas dói menos. Dói menos. E não é sobre dinheiro, é sobre doer, né? Cara, um exemplo, quero entregar uma obra entre sexta e sábado. Se eu tivesse um cara pra amanhã, que fosse trabalhar amanhã, eu entregava na sexta. Por eu não ter mais um cara na obra, eu vou entregar no sábado. Então, assim, se eu pegar alguém que não sabe trabalhar, não vai ter como continuar sem entregar. Então, eu prefiro, entendeu? Isso. E era essa linha de raciocínio. Mas uma das conversas que eu tive com você falou sobre isso, né? Que você fazia já isso com o Lucas. E aquilo ficou comigo. E quando eu fui pra Feicon daquele ano, isso aí foi, eu acho que em 2019, aí eu fui apresentado lá num dos estandes que eu fui pra um menino novo, que é o Jefferson, que tá trabalhando comigo até hoje. Novinho. Eu falei, cara, eu via nos olhos deles essa vontade de querer algo mais com a pintura. Ele não era pintor, assim, ele já tinha uma experiência. Só que só o fato dele estar na Feicon, já falava, pô... Ele era ajudante de alguém? Não, eu acho que ele já trabalhou com o vô dele, de ajudante legal, do vô dele, mas sem experiência nenhuma. O vô dele raizão, mas... Só que só o fato dele já estar numa feira
E a gente que ajudou a organizar muitas feiras e eventos, a gente sabe que é difícil o pintor ir em feira, já mostrava que era diferenciado. E aí foi, quando foi apresentado a ele, aí fiquei com o contato dele, né? E porque era uma obra que a gente que eu ia fazer em Osasco e ele morava em Osasco. E aí eu catei e falei, olha aí uma oportunidade. Isso foi em abril. Eu sei que Ele mora em Osasco? Oi, agora ele tá morando comigo. É mesmo, cara? Adotou? Não, é só um tempo é só um tempo. Mas ele é de Osasco. Mas ele vai voltar, tá alugando alguma coisa? Então, a gente vai ver todos esses negócios. É só um período aí que a gente tá dando uma força aqui pro outro. Que legal. Quantos anos ele tem hoje? Hoje ele tá com 23. E você pegou ele faz quanto? 4 anos, vai fazer 5 anos. Que legal, aquele moleque é muito bom, cara. Aí... Se você escutar o podcast lá na obra, lá, um abraço pra toda a equipe. Lá, e ele gosta de escutar podcast, ele gosta. Ele escuta o PintorCast? Eu não sei se ele já escutou o PintorCast, mas eu sei que ele te acompanha e então, não é de hoje. Se você estiver escutando esse, vamos escutar todos os episódios aí, mano. Mas enfim, aí beleza, quando ele veio trabalhar comigo, aí eu falei, cara, eu acho que é sobre isso, é sobre a gente investir nas pessoas. E aí eu comecei a fazer um trabalho diferenciado. Né? Muito se falava em investimento das ferramentas, airless e tal, lixadeira e não sei o que. Aí tava chegando a onda da lixadeira sem pó e não sei o que. E eu comecei a ir na contramão disso. Eu comecei a querer investir em pessoas. Por que em pessoas? Ali naquele momento eu já entendia que comprar ferramenta é fácil. Porque para comprar ferramenta você só precisa ter o dinheiro. Se não tiver o dinheiro, mas se você tiver o nome limpo, você parcela lá em 10 vezes e o serviço vai pagar. E pessoas. Nesse meio que a gente estava, eu ouvia muitas pessoas falar que mão de obra é difícil. Mão de obra qualificada, pessoas leais. Aí eu falei, então se aí tá o problema, aí a gente vai buscar uma solução. E aí eu comecei a investir, né? Investi no Jefferson, né? Teve erros, obviamente, deu prejuízo, normal, faz parte. Mas eu sempre tive, né, disposto a pagar as consequências do investimento. Mais um pouquinho. Sim, vamos acreditar, vamos ter paciência, porque eu acho que é isso. Né? Quando a gente fala de pessoas, a gente tem que ter paciência. Verdade. Não adianta a gente abrir mão no primeiro erro, no segundo erro. A gente erra pra caramba também. Verdade. Né? Imagine se, né, não entrando no termo religioso, mas imagine se Deus fosse desistir da gente nos nossos erros. Né? Imagine os nossos pais fossem abandonar a gente nos nossos erros. Aí a gente cresce, imagine os professores, imagine hoje em dia as nossas esposas, né? E aí eu comecei a adotar esse método de investir, acreditar e ajudar. E aí é aquilo que eu falei aquela hora. Quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo o dobro. Verdade. E quanto mais eu ajudava ele, mais eu aprendia. Top. E aí a gente foi indo, foi trabalhando, foi aumentando o nosso nível de serviço, porque já não era mais um servicinho mais simples. Eu pegava um servicinho mais simples porque era eu sozinho. Agora é eu e mais um. Então, eu e mais um consegue pegar coisas um pouquinho melhor. Legal. E um pouquinho maior. Aí foi indo. E eu fui estudando. Eu sempre fui estudando. Porque eu comecei a entender que para você crescer, você tem que começar a aprender as coisas e estudar. Além de você praticar, você tem que buscar o conhecimento e não esperar o conhecimento chegar. E aí eu fui aprendendo, fui começar a aprender sobre pessoas, sobre liderança, sobre empresa, sobre contabilidade. Cara, sobre um monte de coisa, né? Um excesso de informação e ao mesmo tempo tendo que trabalhar, tendo que pintar a parede. E na hora que eu comecei a fazer uns trabalhos com arquitetos e tal, uns arquitetos mais de alto padrão, o universo de obra de alto padrão é legal, mas é bem difícil. Porque é muita gente envolvida, é muita gente dando ordem, só que muita informação desencontrada. Verdade. Então muita obra acaba ficando muito bagunçada, com muitas dores. Pintor, principalmente a gente que é pintor, sofre. Sofre muito porque a gente é a cereja do bolo. Você tem muita coisa na obra, você tem muito glamour na obra. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu comecei a sentir muito essas dores e doía pra caramba. Doía. A primeira obra de alto padrão que eu peguei, eu tomei um prejuízo significante, porque na minha avaliação, pela falta de experiência, eu conseguiria fazer aquela obra em 20 dias. Certo? Tá. Beleza. Só que a hora que caiu pra dentro, começou toda essa logística, a obra que eu calculei fazer em 20 dias foi fazer em 3 meses. E aí eu tinha essa questão de preservar o nome.
Porque ainda que a gente tome prejuízo financeiro, o nosso nome, a nossa reputação, ela tem que estar acima de tudo isso. Doeu conduzir essa obra, muita gente me ajudou. Eu tive uns parceiros, olha como é importante o network. Eu trabalhava com o Jefferson, né? Mas eu tinha muitos colegas experientes que foi me socorrer. Legal. Né? Eu não vou citar os nomes para não esquecer, né? Mas o pessoal que me ajudou nessas obras aí, eles sabem que eu tô falando deles, né? Então as pessoas me ajudaram pra caramba pra gente poder entregar a obra. Entreguei a obra, até chorei. A hora que eu cheguei em casa, liguei o chuveiro, chorava, desabava assim, eu falava, o que eu fui fazer na minha vida? Muito problema. Ixi, você é louco, eu não quero isso pra mim não, quero ficar pintando aqui perto de casa mesmo, apartamentinho, casa e negócio de obra, arquiteto é só B.O. E por que eu pensava isso também? Porque os nossos colegas, principalmente o pessoal mais velho, falava, mano, trabalhar com arquiteto é só BO, é só prejuízo e não sei o quê. E aí, quando passou esse meu momento de tristeza, que eu acabei de tomar o prejuízo, mas o cliente ficou satisfeito, a arquiteta ficou satisfeito. Aí eu falei, cara, é só a gente fazer diferente. Se a gente não tá satisfeito com um processo, vamos criar soluções. E ali começou a despertar em mim essa veia empreendedora. Então já não era o Fernando só pintor, era o Fernando que começava a olhar os problemas e queria trazer solução. A primeira solução é essa, eu não quero ter mais essas dores de cabeça. Achando que isso um dia ia acontecer, pelo contrário, hoje em dia é maior. Mas a gente conseguiu criar um monte de solução dentro de todas essas situações. Legal. Né? Foi onde a gente aperfeiçoou comunicação, embora ainda tem muita coisa. Isso aqui, cara, eu acho... E tem uma coisa, Fê, que dentro desse tipo de obra, às vezes o cara tá numa cidade interior, ele não tem essa dimensão que é uma obra que rola numa capital, principalmente o perfil de obra de São Paulo. Eu percebo que em São Paulo o negócio acontece doido. Que cara, se você pega um apartamento de 250 metros, que eu já vi normal 15 caras dentro de um apartamento, cara. 15 profissionais no apartamento, 4, 5 equipes, 6 equipes. Cara, tava o cara do box, tem dia que tá o cara do box, tá o eletricista, tá o gesseiro, o marceneiro, tem alguém... Cara, e às vezes tem até a menina da limpeza já. Já, sim. E aí tá todo mundo, a sua equipe de pintura. Cara, teve dia de eu não, tipo assim, tem dias que você vai na obra, tipo, você fala, mano, eu não sei o que eu vou fazer. Sim. Porque todo mundo tá num lugar que vai estragar uma parede. Sim. Só que você tem que Tem que estar. Pra mostrar que você não... O cara não... O empreiteiro, o arquiteto não ficar bravo ou achar que você vai atrasar a obra. E outra, sabe o que é isso também? Eu tenho muitas histórias assim, mas assim... Quando virou a chave foi quando eu entendi que esses problemas a gente vence ele na hora que a gente enfrenta eles. Verdade. Porque eu já saí de obra, e chegar na obra e tá um caos, eu falar, tô descendo, preciso respirar. Você fica sufocado dentro de uma obra que tá tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Você fica sufocado. Quando a gente tá sufocado... Tá o retorno? Tá me ouvindo? Não, tá tranquilo. Quando a gente tá numa obra e a gente tá sufocado, a primeira coisa que a gente quer fazer é procurar um respiro. Então você sai da obra. E aí o que acontece? Ao vivo é assim mesmo, calma. Ajustes técnicos. Produção. Aquele pessoal. Tô sendo boicotado. Pode. Aí, deu. Deu? Foi? Voltou. Opa, só um probleminha técnico. Quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Se até o Faustão passa por isso, né? Então, no momento de sufoco, a tendência é a gente querer sair fora pra respirar. E eu fiz muito isso. Não queria encarar o problema. Só que numa dessas que eu saí fora pra respirar, me veio essa luz. Falou, cara, esses problemas que está acontecendo aí não é pra você fugir dele. Aí começou a me lembrar o movimento. Olha o tanto de problema que você enfrentou no movimento lá, tal, que você ajudou a solucionar. Lembra? Você não fugiu. Por que você vai fugir agora? Naquilo que vai mudar a sua vida? Né? Você não trabalha, não é o seu ganha-pão? Não é o que você quer crescer? Então por que você vai fugir? Pra você ver como que a gente até arrepia. Porque a hora que virou isso, eu voltei pra obra e comecei a solucionar os problemas. Ah, mas os problemas da pintura? Não somente o da pintura. Eu comecei a identificar onde tinha problema, mesmo sendo do marceneiro, do pedreiro, do gesseiro,
E mesmo não ganhando nada pra isso, eu comecei a interferir pra poder solucionar. Porque eu não poderia ficar esperando eles solucionar. Eles não queriam solucionar problemas. Eles queriam pegar o dinheiro deles e ir embora. E o pintor que se lasque. Então eu comecei a interferir, né? E fui à frente a começar a ajudar a solucionar problemas que não era nem da pintura. Mas que se a gente resolvesse eles, não ia dar problema pra pintura. Não ganhava dinheiro pra isso, porque eu entendia que isso seria parte de um investimento que eu teria que fazer. E fui. E meti marcha. Comecei a ver solução. Tinha muito problema. Assim, eu sempre forrei as minhas obras. Só que em obras de alto padrão, o pintor ele chega da metade da obra pra frente. Só que quando eu chegava, a obra já estava detonada. Já estava sujo, o piso estava sujo. E aí o que acontece? Um pintor que trabalha limpo e organizado, você ficava 2, 3 dias limpando a obra para daí sim você começar o seu serviço de pintura. E aí, só que quando você fez o orçamento de pintura, você não cobrou para fazer limpeza na obra. Só que, mas como que cobra isso? Não sei. Então, o que a gente tinha que fazer? Fazia de graça. Certo? Só que na partir do momento que você tá fazendo de graça, você tá aprendendo, você tá fazendo um investimento. As pessoas estão vendo. Porque todo dia tem alguém olhando pra você. Você pode não tá vendo, mas sempre tem alguém olhando pra você. E eu comecei a fazer. Uns podem até falar, e eu ouvi isso em rede social, mas você é trouxa. Ficar limpando obra pros outros. Ficar refazendo o trabalho e não cobrar nada por isso. Para de ser trouxa. Uma vez eu entrei numa live, aí entrou nesse assunto, eu falei, eu faço. Não, tá errado, não tem que fazer não, cada um tem que cuidar do seu. Aí eu fui e falei, não, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que... Na verdade... a diferença tá em nós. Na verdade, o pintor, ele tinha a mentalidade de peão de obra, essa é a verdade. E de uns 2 anos pra cá, a pandemia despertou isso em muita gente, mas muita gente ainda não tem. Visão de empreendedor. Sim. Visão de negócio, visão de empresário, né? Porque, Fê, veja bem, eu entendo esse cara. Alguma vez ele tentou fazer, ele não teve reconhecimento. E várias vezes a gente faz e não tem reconhecimento. Sim. Cara, vamos falar que... A maioria não reconhece que você é limpo, que você é organizado... Não te trata melhor por isso, não traz uma Coca-Cola por isso, não traz uma água gelada por isso, talvez você foi o cara mais top da obra e você não... Você vê todo mundo elogiando o marceneiro, elogiando o pedreiro. O arquiteto, o projeto. Cara, entrando sorrindo com o arquiteto, você lá, cara, resolveu todos os BO da obra, conseguiu fazer a pessoa mudar. A pessoa não reconhece, a pessoa nem lembra como que é o nome do pintor. Sim. Só que o mais importante você sabe o que você fez. Sim. E você só está indo para outro serviço porque por mais que alguém não te elogiou, mas vai te indicar. Ela vai indicar, ela vai querer ter essa boa experiência novamente. E é isso que eu falo sobre fidelizar, fazer o seu melhor sempre, independente da situação. E fazer além. Só de o cliente não ter uma experiência negativa, já é um ponto para você voltar. Certo. Porque, assim, toda obra tem uma experiência negativa. Sim. Só de não ter experiência negativa, você já tem um pontinho. Você já tá no positivo. Você já rompeu aquilo que era o padrão. Então, você começa a estabelecer um novo padrão. Opa, com essa pessoa eu não tenho problemas. Então, a partir daqui... eu não quero pessoas abaixo dela. Então você começa a estabelecer o padrão. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estabelecer o padrão. Não ganhei dinheiro com isso, tá? Porém, eu estabeleci o padrão. E isso agregou valor. Quando agrega valor, o seu orçamento que era 1.000, na próxima vez já não é mais 1.000, é 5.000. Legal. Por quê? Porque você já agregou o valor. Então, naquele primeiro você perdeu, mas tudo que vem dali pra frente, paga. E o cara que não pensa assim, ele é imediatista. Você tá entendendo? Ele é imediatista, cara. Porque assim, Fê, eu já fiz serviço, cara. Eu já fiz decoração de graça pra mostrar meu trampo, cara. Eu já fiz de graça. É um investimento. Cara, é um investimento. As pessoas, elas têm que parar de pensar. É assim, o cara que quebra seu orçamento, beleza. Ele é um cara que tá quebrando orçamento. Ele não tá só quebrando seu orçamento. Ele tá se prejudicando. Só que assim, eu não sei... qual é o motivo, cara? Eu não sei qual é o motivo que ele quebrou meu orçamento. Eu não sei se ele não tem conhecimento. Eu não sei se ele tá endividado. Eu não sei se ele tá com uma responsabilidade. Eu não sei se ele tem uma dependência.
Não sabe se de repente pra ele aquele valor já é Já suficiente. é muito. Não sei se ele trabalha sozinho, é muito pra ele aquele dinheiro, pra ele, cara. Às vezes o cara fecha uma obra por 5 mil, ele vai fazer em um mês e ele faz sozinho, pra ele é maravilhoso, ele vai tirar os 5, porque, ele, sei lá, ele trabalhava pra alguém, ele ganhava menos que isso, e pra ele tá ótimo. Só que você tem uma puta de uma estrutura hoje, Fê, uniforme, boné, cara, garrafa d'água, é um puta tempo que você treina a sua rapaziada, eu quero já entrar nisso. A gente já passou de 1 hora, hein? Vamos entrar nisso. Então vamos entrar nisso aí, porque é o que eu falo, é muita história, né? É porque assim, não tem como. Pra gente chegar até aqui, não é da noite pro dia. É isso mesmo. Então, assim, é o que eu chamo de construir a gente, se moldar a cada dia. Então é muita história, mas obviamente que o tempo também não... A gente pode até fazer outras vezes e tal, mas... Vamos resumindo. Não. E vamos entrar nesse assunto. Só pra gente entrar nesse assunto, pra gente não se perder e não fugir. Fê, é o seguinte, o que eu quero de você aqui nesse momento? Bora, agora é a hora. A gente já entendeu como você se tornou a NF3, como você começou a ensinar a galera, só que eu quero saber uma coisa, que o cara do outro lado que tá até aqui esse momento, Fê, como é que eu faço pra ter uma NF3 e como funciona hoje a NF3? Ó. A gente falou das suas dores, a gente falou dos Certo. processos. Como que é o padrão da sua empresa? Vamos começar assim, como que é? Tá. Para você definir o que é o padrão da sua empresa, em primeiro lugar você tem que saber o que é a sua empresa. Tá. Para você saber o que é a sua empresa, você tem que ter um propósito de vida. Tá. Se a sua empresa não estiver dentro do seu propósito de vida, você não vai conseguir construir a sua empresa. Você vai conseguir apenas ganhar dinheiro pintando. Então defina primeiro, né? Olha no espelho, conversa com a sua esposa, defina primeiro qual é o seu propósito de vida, consequentemente o seu propósito profissional. Legal. Na NF3, eu precisei estabelecer aonde a NF3 ia chegar. Quando virou a chave, eu falei, é isso que eu quero. Quando eu comecei a ver os problemas, tentei sair e falei, não, eu tenho que encarar os problemas. Nesse momento eu falei, o meu propósito de vida não é pintar a parede. Meu propósito de vida é criar soluções que tornem o ambiente de obra, não a pintura, o ambiente de obra e a experiência do cliente e de quem está envolvido satisfatória. Então, primeiro eu defini o meu propósito. O meu propósito era esse. Quando eu defini que o meu propósito de vida era trazer essa experiência positiva, não só para mim, pintor, mas para todo mundo que estava envolvido, aí eu comecei a definir como que eu vou fazer isso. Eu já trabalhava com o Jefferson, né? Tinha meus parceiros, mas eu falei, eu preciso investir na capacitação de pessoas, porque tudo isso que eu quero fazer não vai conseguir só comigo, só com o Jefferson. Eu preciso ter pessoas que entendam e que queiram participar disso. Então eu comecei a trabalhar e buscar pessoas para somar e fazer parte desse trabalho. Top. E aí, na hora que eu comecei a trazer pessoas, me aproximar de pessoas, aí uma coisa vai puxando a outra. Quando você resolve um problema, você não pode estagnar. Você tem que falar, bom, se esse problema eu já consegui resolver com a ajuda de um e com a ajuda do outro, agora eu vou para resolver aquele problema. Então, o que eu preciso fazer para resolver aquele problema? E quem contrata uma NF3, um serviço da NF3, como que funciona? Primeiro dia de obra, como que você faz? Fez a visita técnica, fechou o orçamento. Como funciona, Fê? Primeiro dia de obra é o dia da visita. Legal. É o dia do seu primeiro contato. Bacana. Eu já considero isso meu primeiro dia de obra. Legal. Antes de eu fechar a obra, eu já tenho certeza que eu vou fazer essa obra. Bacana. E se eu, por algum motivo, não fechar essa obra, não tem problema. Naquele dia eu ganhei uma experiência. Legal. Então, eu já considero o primeiro dia. Conceito judaico, você nunca perde. Eu nunca perco. Ou você ganha, ou você aprende. Exatamente. E quando você aprende, na próxima vez você tá mais preparado para não perder. Né? Para não perder o orçamento. Porque, às vezes, a pessoa confunde. Ela acha que perder o orçamento, ela tá tomando prejuízo. Ela não tá tomando prejuízo. Prejuízo é quando você tira dinheiro do seu bolso para pagar alguma coisa. Isso é prejuízo. Quando você deixa de ganhar financeiramente, você tá ganhando conhecimento, você tá ganhando experiência para aplicar e depois conseguir ganhar dinheiro. Top. Então, o meu primeiro dia de trabalho é a visita. Fechou? Agora, Beleza. vamos começar. Depois, é fazer uma boa elaboração que é básico. Você tem que fazer uma boa proposta. Legal. Você tem que ser um cara detalhista. Como você entrega?
Oi? Como você entrega o orçamento? PDF, e-mail, tá? WhatsApp, você pode até usar o WhatsApp no dia a dia para se comunicar com mais agilidade. Mas você gosta do e-mail? E-mail porque o e-mail ele é formalizado e ele nunca se perde. Bacana. Né? Então isso aí faz a diferença. Né? Faz uma proposta direitinho, usa o recurso que você tiver. Se você não tiver um recurso mais avançado, uma tecnologia mais avançada, usa o que você tem. Que às vezes, você vem na internet, você baixa algum aplicativo, você vai fazer uma coisa bem formalizada. Bacana. E aí você entregou, aprovou. Primeiro dia de trabalho. É chegar na obra, sair pintando, lixando? Os meninos que trabalham comigo, até os parceiros sabem. O meu primeiro dia de obra, quando a gente chega na obra, metade do dia é só conversando. É mesmo, cara. É só trocando ideia. Com o pessoal. É só com o pessoal. Com a sua equipe. Com a minha equipe. É falando sobre... Não tô falando nem do trabalho. A gente até faz o reconhecimento da obra e tudo. Mas é falando sobre o porquê que a gente tá ali, o que a gente vai transformar. Você entendeu? Principalmente quando a pessoa tá começando. Bacana. Né? Quem já tá comigo mais tempo, não precisa, às vezes, passar toda vez por esse processo. Mas quem tá chegando a trabalhar comigo agora, na primeira vez que ele vai trabalhar comigo, na primeira semana, a gente conversa, a gente usa mais tempo conversando do que trabalhando na parte prática. Bacana. Pra quê? Pra ele entender o nosso propósito, pra ele entender o nosso conceito, né? Que a gente não tá ali pra pintar a parede. Você faz esquema de obra? O que seria o esquema de obra? O esquema de obra, dia 1, dia 2, planejamento, fazer um planejamento. Ó, eu já fiz mais. Tá. Hoje, eu não consigo praticar tanto como eu gostaria, mas estou buscando fazer isso daí. Legal. E aí eu vou te explicar o porquê. Quando a gente vai crescendo, vai caminhando e vai crescendo, é natural que durante esse processo de crescimento, algumas coisas fiquem em desordem. Sim, sim. Por quê? Você já estava nesse nível, nesse patamar. E tudo bem organizadinho. Quando você começa a dar o próximo passo, você está aprendendo muitas coisas. É verdade. E quando você começa a trazer mais pessoas, você também tem que ficar ajudando essas pessoas. Automaticamente você acaba abrindo guarda de algumas coisas. Sim, sim. O que não pode, isso eu acho que é até natural acontecer. O que não pode é você esquecer dessas coisas. Tá. Então, em algum momento você, isso aqui não tá bem organizado, mas você no dia seguinte, na primeira oportunidade, você vai buscar organizar isso e melhorar isso. E trazer pessoas para te ajudar. Na medida que você vai evoluindo, vai crescendo, por isso que é importante você contar com pessoas. Porque essas pessoas vão te ajudando e você vai conseguindo preencher os espaços do crescimento. Eu chamo isso de espaço do crescimento. Porque sempre que a gente cresce, a gente abre um novo espaço. E esse crescimento, ele é muito louco, cara. Só quem tá no propósito, só quem tá crescendo, só quem tá evoluindo, vai saber o que é isso. Porque eu tenho um ditado também, viu, Fê? A bênção fora de hora, ela se torna maldição. E eu tive essas bênçãos fora de hora porque eu sou um cara muito persistente, então eu vou buscar, cara. Sim. Só que ela tem uma consequência de você buscar. Se eu for usar uma parte da Bíblia, né, que o livro é o livro mais antigo e mais atual possível, né? Ele tem algumas passagens ali que a gente pode usar no nosso dia a dia e tá dentro disso que a gente falou, tá? Não tá no âmbito religioso, mas no sentido histórico. Né? Jacó não brigou com o anjo? Sim. Ele não quis aquela benção, né? Tinha um anjo lá, ele brigou com o anjo e ele segurava o anjo. Eu quero a minha bênção. Ele quer a minha bênção, eu quero a minha bênção. Se a gente trazer para os tempos atuais... Cara, a gente persistindo. Um exemplo, eu quero ter um carro. Aí eu vou lá, eu não tenho todo o dinheiro, mas eu tenho a entrada. Eu quero ter um carro. Aí eu vou lá, arrumo o meu nome tá bonitinho, tá no jeito, procuro o carro. Eu quero ter um carro. Só que a parcela é muito mais alta do que eu posso pagar. Eu quero ter um carro. Eu quero a minha benção, Beleza. Eu vou te dar a sua benção. Só que eu vou te deixar uma marca. Aí esse cara, ele ficou ali com a perna, né? Sim. Ele ficou com a perna ferida. E às vezes essa benção que você quis, né? Você lutou para ter ela, você pegou a sua entrada, essa entrada ela é diluída, você tem um juros maior, seu carro fica super caro. Qual que é a marca? O dia que você quer sair com a sua esposa, com os seus filhos, você não tem dinheiro. Aí você fala, caraca, mano, eu vou ficar duro e vou pagar essa parcela. Por quê? Eu quero minha benção. Sim. Então, eu coloquei aqui um financiamento de um imóvel, de um carro, né? Mas pode ser várias outras situações que a gente quer naquele momento.
Né? E se a gente respeitar o processo, Fê, é tão mais gostoso. Sim. Só que também, eu vou dizer assim, um exemplo. Em algumas situações, você precisa ficar com a perna machucada. Sim. Em alguns momentos, eu precisei também fazer umas coisas loucas. Doeu pra caramba. Doeu, Fê. Só que eu tô aqui. Legal, é muito, muito importante isso daí que você tá falando, porque você consegue fazer várias analogias, né? Você pega aí um soldado, né, de guerra, um general, né? Quando eles voltam da guerra, significa que eles venceu a guerra, enfim, né? Porque a guerra vai ter quem vai viver e quem vai morrer. Quando o cara volta, ele traz uma medalha, e essa medalha é justamente para simbolizar aquela luta que ele teve. Fora a cicatriz do corpo, existe a honra da medalha, né, que é para lembrar aquilo que ele fez. E quando a gente vai buscar a nossa bênção, é isso. Seja o carro, né, seja a casa, seja investimento, seja equipe de obra, né? Eu tenho algumas histórias assim de bênção que eu fui buscar, que eu carrego marcas e vou continuar carregando. Eu sempre quis trabalhar no Tatuapé, aqui em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar. A minha primeira maior oportunidade com a arquiteta que eu tenho hoje, que eu presto serviço, foi no Tatuapé. Caraca. Ela tem 20 anos que ela trabalha com arquitetura. Eu acho que essa daí, pelo menos do tempo que eu trabalho com ela, foi a única obra que ela pegou no Tatuapé. Caramba, cara, que legal. Foi a obra que nos apresentou, na verdade. E essa obra me trouxe marcas. Eu tive prejuízo, a gente teve um incidente lá nessa obra, né? A gente acabou quebrando uma mesa lá, tal, por um acidente. E doeu pra caramba, porque o dinheiro que eu ia receber da obra, eu tive que pagar a mesa. E foi logo na primeira experiência com a arquiteta, que era uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre quis trabalhar com o arquiteto. Quando eu falei, para crescer, eu teria que ir buscar quem já estava. E o arquiteto já está onde eu queria estar. E esse prejuízo doeu muito, porque eu fiquei sem dinheiro, só que eu assumi a responsabilidade. Doeu, chorei. Mas onde que marcou? Porque ali a arquiteta falou, aí tá um menino bom que eu posso entregar a próxima obra. Ela já tinha experiência de quebrar, de dar e as pessoas, um empurrar pro outro, um abandonar. Eu não abandonei a obra, toquei a obra sem dinheiro, pessoas me ajudaram. Ô Fê, aqui, antes de você... Não, segura aí, não esquece, não esquece. Agora chegou a hora de eu começar a trazer aqui, porque... Tá esquentando. Porque assim, eu quero construir uma emoção dentro desse cara e trazer um insights para ele. E a gente trouxe aqui um podcast no passado, a gente falou exatamente sobre responsabilidade. O que as pessoas mais... acho que as obras, elas são do jeito que são porque as pessoas não têm responsabilidade. Uhum. Se todo mundo, cara... Um exemplo, eu tô fazendo um forro de drywall, fiz um forro de drywall e falei para cliente, falei, olha, eu vou consertar o seu drywall. E consertei. Ficou top. Só que ela colocou aqueles faixinhos de luz. Só que se você não estruturar o faixinho de luz, depois que você pintou, passa um tempinho, deu qualquer trepidação, ele começa a trincar em volta ali, ó. Porque ele na tá lateralzinha solta. dele. E eu falei para ela, vai trincar. O que eu fiz? Análise de risco. Eu trouxe o risco para ela, mas falei que ia consertar. O que eu consertei? As lombadas que o gesseiro deixou. Só que ficou as trinquinhas. E eu expliquei. Ela, olha, bem que você falou. Tipo assim, qual que foi a responsabilidade que eu puxei? Resolvi. Só que tem coisa que eu não resolvo também. Só que pelo fato de eu ter a responsabilidade, ela fala, nossa, Johan, cara, todo mundo joga os BO um pro outro, ninguém... Você ganha ponto por você falar, errei. Estou aqui, errei. O que eu posso fazer para consertar? Pô, ela, pelo fato dela ter 20 anos, ela viu um monte de gente errando, que, cara, talvez os caras eram mais velhos que ela, em várias situações, e ela viu o quanto ele era menino para resolver um problema. E você, um menino, dentro de uma obra, vamos dizer assim, que Fernando é mais velho que eu, mas vamos dizer assim, mas tempo de obra, a gente tem o mesmo tempo. Né? Pô, um menino dentro da obra resolveu que marmanjo foge. Então, a partir de hoje eu quero esse menino do meu lado. Você vai virar homem. Sim, na dor, né? Mas é isso, virar homem, né?
E assumir responsabilidade é isso. E assim, a gente falou homem, mas virar mulher também. Né? Porque homem não no sentido masculino, é homem exato, no sentido exato. de você assumir a consequência e a responsabilidade da ação. Então é sobre isso. E eu fiz isso, abriu as maiores portas da minha vida, foi através dessa atitude, né? E continuei almejando coisas, bênçãos, né? Queria trabalhar em área nobre, né, daqui de São Paulo, fui para as áreas nobres de São Paulo, né, depois que eu alcancei o Tatuapé, o Anália Franco, né, eu alcancei, conheci ela, mas eu tinha clientes eu fui atender clientes particular, com a arquiteta eu conseguia chegar Morumbi, Perdizes, áreas de alto padrão, e mesmo assim eu ainda tinha outros objetivos, porque assim, a nossa vida não pode ser, tá bom até aqui. Não. Quando você chega até aqui, você tem que querer o próximo passo. Bacana. E na medida que eu fui construindo, e assim, não é da noite pro dia, é construindo, passando por processos, né? E aí eu fui construindo, fui conseguindo, foi indo. Quando eu chegava na onde eu queria, agora vamos pra próxima. A próxima é mais longe, né? E eu tinha como objetivo, né, um dos objetivos, chegar em Alphaville. Cheguei em Alphaville depois de alguns anos. Me arrepio aqui porque era uma obra que eu sonhava. Quem é de São Paulo sabe que, por mais longe que seja, todo mundo almeja trabalhar em Alphaville. Pelo menos para saber como é que é. Pelo menos para sentir o gosto de chegar lá. É. E quando eu tive o primeiro contato com essa possibilidade de obra, eu orava, pedia para Deus, será que agora é a minha hora? Só para você ter uma ideia, do período que eu fiz o orçamento, primeiro contato, a primeira visita, até de fato, quando eu entrei para iniciar a minha parte, foi quase um ano. Nossa. De espera. Porque é uma obra muito grande. Porque quando a gente chega em Alphaville, a gente não chega pela portinha pequena. A gente já chega logo pegando cobertura, duplex. Porque esse é o padrão em Alphaville. Então, e uma obra desse tamanho, ela não é obra de 2 meses, né? É obra de um ano, de um ano e meio. 6 meses, você entendeu? A 1 ano e meio. Então, até chegar na minha parte, né, demorou quase um ano. Para mim saber que tinha dado certo, foi quase 5 meses. Por quê? Faz todos os fechamentos, mas independente da quantidade de dinheiro que o cliente tem, ele quer saber onde que ele vai ter as melhores condições, porque até uma dica pro pessoal, né? E eu aprendi isso trabalhando em obras de alto padrão. O cliente que tem dinheiro não é que ele é mão de vaca. Ele sabe o valor do dinheiro que ele tem. Então imagine uma pessoa que tem uma folha de pagamento de 40 pessoas, de 40 profissionais. Se ele conseguir R$500 de desconto com o pintor, 500 com não sei o que, 500 com outro, 1.000 com outro, 300 com outro, no final da obra, ele economizou 50, 100 mil reais. Todos nós trabalhamos para ser próspero. Todos nós que já conseguimos ter um entendimento sabe que o que faz a gente ganhar dinheiro é a gente aprender a trabalhar com dinheiro. O cara que tem dinheiro, ele sabe trabalhar com dinheiro. Então não é que ele é mão de vaca. Ele é um negociador. E aí entra o quê? O empresário e o empreendedor. Você também tem que aprender a negociar. Até onde você tem culhão para negociar uma obra de oportunidade como essa? Você pode negociar e ter benefício, ou você pode vacilar e tomar um baita tombo. Só que assim, não é errado a pessoa ter dinheiro e querer negociar. Você que tem que aprender a negociação. Top. Então, assim, eu consegui fechar essa obra, mas eu me preparei anos para conseguir precificar com um valor adequado e para não ter esse prejuízo. Tomei muito prejuízo quando eu não sabia negociar e aprendi para mim poder chegar. Fê, fala uma coisa para mim, responde uma dúvida. Primeiro dia de obra, qual é a coisa mais importante depois daquela reunião? Começar a fazer a proteção da obra. Legal. E como que vocês fazem? Bom, proteção de obra, aí a gente vai fazer a leitura da obra. Se a obra estiver em bom estado, é meter marcha, já começar a proteger os móveis, armários, fazer a logística, se for um imóvel muito mobiliado, você tem que ver onde que vai ficar tal coisa, porque você tem que preparar o ambiente para que você tenha... Vocês têm uma outra empresa, né, Fê? Sim, a gente tem... Pode falar dela? Posso, Tá. que é a empresa especializada em fazer proteção de obra.
Então, além da prestação de pintura, você Isso. tem uma empresa de prestação de isolamento. Isso. Olha que maluco, família. Vocês acham louco eu isolar minha própria obra? O Fernando, ele tem uma empresa, esse cara é fora da curva, de proteção de Sim. obra. Ele protege a obra antes do pedreiro entrar. Sim. Que legal. E isso nasceu diante de problemas de obra. Tá. Sabe quando eu falei de buscar Hoje soluções? você faz... Essa empresa, ela tem funcionário próprio ou meio que o pintor... Como a NF3 ela se tornou um empreendimento, Um grupo? isso, as pessoas que trabalham comigo, todas elas participam de um desenvolvimento. Tá. Então, não existe cada um faz só esse setor. Todo mundo faz todos os setores do empreendimento. Porém, tem os meus especialistas, Tá. que são aqueles caras que os que me ajudam a desenvolver processo, que me ajudam a identificar o tipo de proteção. Quantas pessoas vocês estão hoje? 8. 8, legal. 8 pessoas. E essa empresa, ela surgiu justamente dessas dores. Legal. Da gente chegar, a obra tá toda detonada, a gente tem que ficar limpando e ninguém, que passou antes da gente, não tava nem aí. Então a gente começou a levar essa solução antes. Eu comecei a proteger para pedreiro. O pessoal indica? Cara, eu fiquei 1 ano investindo do meu bolso para gerar todas as oportunidades. Legal. Então, o lucro que eu tinha com pintura, eu investia em pessoas e na oportunidade de poder fazer uma boa proteção. Que legal. Porque aí eu comecei a criar métodos de fazer proteção. E dentro desses métodos de fazer proteção, eu lembro de uma oportunidade que eu tive, que eu ia fazer a pintura de um apartamento em retribuição, no caso, pelo tanto de serviço que a minha arquiteta me dava, né? Sabe, tem arquiteta que cobra do profissional. A minha arquiteta não cobra R$1 de mim. Todos os meus orçamentos, o valor que eu passo pro cliente é o cliente paga. Legal. Eu não pago RT, essas coisas, eu não pago. Só que a gente tá dentro de um relacionamento, é parceria. Então, uma mão lava a outra. E aí, todo ano eu sempre faço algum serviço para ela. E aí, em 2020, eu fui fazer o apartamento para ela. Repintar o apartamento dela. Obviamente que na parceria, né? A única coisa que eu falei para ela, eu falei, ó, me manda todos esses materiais aqui de proteção, que a gente já usava nas obras, mas a gente usava um salva-piso, um eletrostático. Eu falei, ó, eu quero todos esses materiais aqui. E aí foi onde que eu entrei com todo o mix. Ela trouxe todos o mix da Salva-Braço. Isso em 2020. Legal. Ficamos 3 dias só protegendo o apartamento inteiro. Legal. Ela foi viajar. Eu lembro até hoje, a gente ficou 3 dias. Paguei do meu bolso minha mão de obra, minha esposa foi junto, todo mundo. Eu que pagava do meu bolso, almoço, alimentação, transporte. Protegemos, lacramos o apartamento inteiro. E geramos conteúdos. Legal. Ó, tá vendo? E Pessoal no prédio. Isso, todo mundo que acompanha esse podcast aprende toda hora. Eu falo, cara, você precisa isolar e tirar foto. Se você não tiver material de divulgação para mostrar como você é, o cliente não vai imaginar como que é uma Sim. casa protegida. Sim. E até a dica pro pessoal também, o que acontece? Quando você tem a atitude de proteger, você já tá mostrando um baita diferencial, porque pintar direito a casa, o imóvel, é sua obrigação. Legal. Se você é um pintor profissional, o mínimo é pintar. Proteger também passa a ser sua obrigação. Porém, como ninguém faz, quando você passa a fazer com qualidade, você acaba tendo um diferencial. E isso eu consegui gerar e construir. E aí, a partir disso, eu comecei em toda a obra, desde 2020, a fazer proteção pro pedreiro, pro gesseiro, porque eles não fazem isso. Então, antes de entrar a pintura, eu ia lá e vendia a proteção. Então, eu fiquei 1 ano investindo e em 2021 a gente começou a ganhar dinheiro fazendo proteção. Então, ou seja, tudo aquilo que eu investi do meu bolso, em uma obra já se pagou. Legal. Só que, além de ter se pagado, de lá pra cá, a gente desmembrou. Você pode falar valor, quanto custa para isolar uma obra, Fê? Tudo depende. Não, vamos dizer assim, ó. Vamos fazer uma... Tem obra que só a mão de obra, pra fazer a proteção, vai sair em torno de R$4.000. Tá. 3, 4 mil Uma reais. obra de... 3 dias de A trabalho. gente tá falando em obra de que tamanho? Média, 200 metros quadrados, 200 metros quadrados. Média, R$3.000. 3, 4 mil em 2, 3 dias de proteção. Legal. Isso sem material. Sem material. Legal.
tá? E aí o material é por conta do cliente, entendeu? Família, olha o negócio que o cara criou. Tá? Tem obras que o cliente gasta com material de proteção... E o cara, ele fala assim, não, o cliente ele não quer pagar. Paga. Eu vou te falar uma coisa. Paga. Sabe por que ele paga? Não é pelo preço, é pela responsabilidade que você tá tendo. Que da hora. Pelo cuidado, pelo zelo. Ninguém quer colocar assim, uma bancada de mármore de 20 mil reais e querer um monte de lata em cima. Um monte de ferramenta, alicate em cima. Um armário que você gastou 200 mil de marcenaria e aí o pintor vai lá lixar, passa a lixadeira, passa a tinta. Ninguém quer isso. Ah, tem que gastar mais um dinheiro? Tem, porque aí existe duas questões. É para evitar o problema de estragar e outra, é para prevalecer o respeito e o zelo. Quando você protege, você está prevenindo, mas você também está respeitando o patrimônio do seu cliente. Verdade. Né? Então, isso daí o cliente tem disposição para pagar. Ah, mas é caro. Não. Você vai precisar aprender a vender o seu valor. Não existe material, produto caro. Você tem que entregar um valor. O cara não paga lá 15 mil reais, 10 mil reais num iPhone, né? Pode falar a marca aqui? Pode, pode, né? Aqui pode tudo. Alô, Apple. Ó. Pintercast. 15 mil reais não é só pelo que o celular faz, mas é pelo valor que foi agregado na construção da marca. Você, pintor, você, empresário da construção, você tem que construir a sua marca. E eu construí a minha. Eu coloquei os nossos diferenciais, eu apliquei e investi nos nossos diferencial e a proteção foi uma delas. Então, eu investi e hoje eu ganho dinheiro fazendo proteção, tá? E quando a gente ganha dinheiro fazendo proteção, a gente acaba se tornando um exemplo, uma referência. Porque no Brasil, a gente é a única empresa especializada em isolamento. Top. O Johan faz uma proteção do caramba. Padrão FIFA, padrão, alto padrão, top, né? Outros pintores faz baita proteção. Agora, no Brasil, uma empresa especializada que vende proteção e ganha dinheiro fazendo proteção... Eu não conheço. É a NF3. Somos pioneiros. Top. Ah, mas agora é exclusividade? Pelo contrário, a gente fala, dá esses insights aqui, dá essas dicas, porque eu quero que você faça também. Por que eu quero que você faça? Eu quero que você ganhe dinheiro fazendo isso aí, porque quando você vai trabalhar de proteção, você gasta 1, 2, 3 dias protegendo. E digo mais, existe a desproteção. É mesmo? Exatamente. Tudo que você protege, você é responsável em desproteger. Ah, você tem então a volta. Exato. Legal. Você não tem como, porque você protege para prevenir. Tá. Legal, parabéns, obrigado. E na hora de tirar e ver o resultado da proteção... Você sai fora. Deixa que o pedreiro tira? Deixa que o limpeza pós-obra tira? Não. Você tem que tirar. Porque você sabe proteger e você tem que saber desproteger. Tá. Certo? Então, e esses dias que você tem que ir lá? Às vezes é 1, 2 dias desproteger. Ah, mas é só sair arrancando tudo e jogar fora? Não. Existe um método certo. Vou fazer uma pergunta aqui pra você. Muta os microfones, Dimo. Os problemas técnicos. Não. Eu fiz uma pergunta pra ele nos bastidores, né, cara? Tem bastidor também, né? Cara, eu fiz uma pergunta porque assim, eu ia perguntar o nome de uma marca, né? E eu falei assim, cara, posso? Primeiro eu perguntei pra ele, cara, qual que é a marca de fita que, tipo assim, como você tira a forração, você precisa de uma coisa que não vai deixar resíduo, que não vai ter problema. E aí, cara, por eu ter, né, algum envolvimento, né, com essa marca, eu falei assim, cara, ele pode falar outra marca, então eu não vou perguntar ao vivo. Exato, é ética. Não porque você não quer, é porque é ética. Você é um cara profissional e você respeita e aí eu falei assim, cara, qual é a fita que você mais gosta lá nos seus isolamentos? Sim. E eu vou falar, não é nem que a gente mais gosta, é a que mais atende a necessidade. Show. Porque fita crepe, muita gente não dá valor pra isso. Uhum. Não, passa uma fita. Não é passa uma fita. Fita crepe, cada uma tem uma necessidade. Você já compra direto da fábrica? E cada empresa, ela tem uns diferenciais, né? Cara... a Audelbras é a que mais está presente em nossas obras, porque atende, né, todos esses requisitos que a gente
usa fazendo proteção? Cara, eu vou te falar assim, não vou fazer um jabá não, mas é uma peça fundamental. Se a gente tá falando de isolamento, você pode usar um exemplo. Hoje eu não quero usar um salva-piso, eu quero usar um papelão. Beleza, usa qualquer tipo de papelão. Só que se você usar qualquer fita, vai estragar o piso, vai deixar cola, vai ter que passar thinner. Cara, você pode evitar de usar mas a fita crepe não é contraditório. E você pode usar tudo. Ó, entre zero proteger e proteger com plástico, proteja com plástico. Ponto. Que o melhor. problema é assim... Agora, assim, no mercado, né, e não é fazendo jabá pra ninguém, porque a gente trabalha com construção e desenvolvimento. No mercado, existem ferramentas melhores do que as amadoras. Sim. Que são as ferramentas profissionais. Proteção de obra, existe as tradicionais e existe as profissionais, que atendem às necessidades. Fita crepe, a mesma coisa. Se a gente está querendo profissionalização, nossa, pintor, especialista em proteção, queira utilizar produtos profissionais, que atendam a cada necessidade. Porque assim, você está falando de proteção. Proteção é prevenção. Sim. Legal? Então não adianta você proteger e no final, que nem você disse, usar thinner. Você vai pegar lá o armário novinho, vai passar thinner para tirar... Reducola. Para tirar cola. Entendeu? Caso aconteça, beleza, você vai correr esse risco de danificar. Mas o ideal é não acontecer. Exatamente. Acontece isso em algumas ocasiões em obras minhas. A gente faz de tudo para não acontecer. Só que, de repente, acontece um erro, ou fica muito mais tempo do que a gente estava prevendo, né? E então, você tem que resolver. Sim, sim. Mas, antes de querer resolver um problema, é tentar sempre evitar. Legal. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com isso. E aí, por isso que a gente usa bastante a Aldebras lá, não é fazendo jabá, nada, mas é porque, como a gente, dia a dia. A gente é especialista, cara, a gente protege muito. Fê, a gente tem um perfil muito parecido, assim, de mentalidade, de proteção. A gente tem um perfil muito parecido de obra. Uhum. E qual que foi a minha maior dor? Encontrar a fita crepe certa. Cara, eu usei azul mais escura, azul mais clara. Cara, eu usei fita crepe verde, amarela, tudo que você imaginar aí de mercado, automotiva, cara, todas as marcas. Uhum. Até a mais conhecida globalmente, ela é legal, ela é boa. Só que, cara, eu ainda... Hoje, utilizando assim, a quantidade que eu uso, eu coloquei a outra do lado e falei, cara, ela ainda é melhor. Sim. Os caras têm uma tecnologia ali depois que eu descobri que é uma tecnologia na cola dela, que a cola dela não deixa resíduo. Enfim, vamos continuar aqui. Então é isso. Fê, então, como protejam. é que você fez? Como é que você fez? Como a gente já tá em mais de 1h30... Você fala, hein, ó. Você fala, você tem história pra contar, hein, ó. Fê... vamos lá, 3 perguntas rápidas. Tá. E eu vou trazer você em outras oportunidades pra gente só destrinchar, pegar uma laranja e ficar abrindo essa laranja. Eu tenho mais 2 empreendimentos, então a gente vai falar desses outros 2 empreendimentos que é consequência. Top. Eu vou te fazer 3 perguntas, eu quero que você me responda de maneira rápida. Tá? Pra gente chegar ao fim desse podcast, mas deixar o convite aberto pra gente trazer você novamente. Sim. Pra gente abrir uma laranja e destrinchar um assunto. Top. Tá? Mas eu não tinha como eu trazer esse assunto sem as pessoas saberem da sua história. Sim. A história tem que ser respeitada e tem que ser vivida. Certo. Né? Não adianta o pessoal querer contar a minha história depois que eu morrer. Depois que eu morrer... Mas tem que ser agora. Então, assim, Fê, como que você faz, de forma rápida, como que você faz para formar uma equipe? E o que você fez, que você acha que é... Cara, isso é crucial para você formar uma equipe. Confiança, independente se a pessoa tem experiência ou não. Você tem que confiar no ser humano. Ser humano. No ser humano. Você tá falando de pessoas. Você é uma pessoa, você tá falando de pessoas. Confia na pessoa, acredita nela, investe nela, né? E tenta extrair dela o melhor que ela puder entregar. De repente, o melhor que ela tá entregando ainda não é suficiente, porém já é alguma coisa. Certo? Então você continua. Você não desiste dessa pessoa no primeiro, no segundo erro. E que nem eu falo, tirando a questão de comportamento, nada faz eu desistir das pessoas que trabalham comigo. Vamos aprender junto. Não sabe? Vamos aprender. Então eu confio neles 100% comigo na obra ou semigo na obra.
Errou? Bora, vamos aprender. Persistência. Persistência com as pessoas. Por que tem que ter persistência e tem que ter confiança e insistir e investir? Porque não adianta você trocar a pessoa, não adianta você ficar rodando pessoa dentro da sua empresa. Porque todas as pessoas têm alguma dificuldade, têm algum problema. Então, de repente, o fulano tem tal problema, mas ele é bom em outra coisa. Então, vamos trabalhar com ele naquilo que ele é bom. O outro vai suprir aquela falta. Então, na hora que você trazer outra pessoa, vai preencher aquele espaço. Só que esse que você trouxe para preencher o espaço também vai ter um problema. Porque é pessoa, é ser humano, certo? E aí você vai fazendo esse trabalho. Então, assim, para você trabalhar com formação de equipe, você tem que confiar no ser humano, acreditar no ser humano. Mas eu vou delegar o meu nome, a minha empresa. Sim, vai delegar, tá? Você tem que confiar, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir expandir, você vai ficar sempre limitado. Um outro ponto importante, e é bom deixar claro para quem está formando equipe, não queira que os seus colaboradores sejam seus colaboradores para sempre. Top. Ele é meu ajudante. Não, que ele seja o seu ajudante para sempre. Não. Que ele seja o seu melhor ajudante até o momento que ele está se preparando para ser o seu melhor pintor. Top. E quando ele estiver na condição de pintor, meio oficial, ajude a ele se tornar o melhor pintor. E quando ele estiver nessa melhor condição de ser o melhor pintor, deixa ele ser encarregado da sua obra ou de outros pintores que estão chegando. E você deixa essa pessoa crescer. Mas aí eu vou ensinar tudo que eu sei, não sei o quê, aí dá 2, 3 anos a pessoa vai embora. Sim, se ela tiver que ir embora, ela vai. Mas você vai olhar e vai falar, caramba, que bom que o fulano ficou 2, 3 anos comigo, entregando o seu melhor. E hoje, através do nosso trabalho coletivo, do nosso trabalho junto, ele tá seguindo a vida dele e ele vai olhar para trás, ele não perdeu tempo. Ele se construiu e me ajudou a construir. Então, quando você entregar isso pro seu colaborador, você pode ter certeza que o tempo que ele tiver com você, ele vai te ajudar. E se ele fizer a escolha de sair, você vai estar feliz e satisfeito. Top. Porque essa pessoa vai formar outras pessoas tão boas quanto você ajudou ela. Você já deixou o mundo melhor. Você deixou o mundo melhor. E outra, quando você deixa boas sementes plantadas, você pode ter certeza que a hora que essa árvore frutificar, o fruto bom também cai do seu lado. Top. Então é isso. Então você tem que confiar, delegar, acreditar, insistir e não queira ficar trocando pessoas. Insista. Obviamente, questões comportamentais, né? Você tem que sempre avaliar caso a caso. Mas tudo que envolve a parte profissional, a parte humana, é isso. É acreditar, é confiar nas pessoas e ir junto. Fê, agora uma coisa assim, bem... Uma crítica que você possa fazer. O que você acha que... Tudo o que talvez seja muito óbvio o que eu vou perguntar, mas qual é o principal erro do pintor que você enxerga assim, que você vê que os caras sempre tá errando? Questão de empresa, equipe, o que você acha que o cara sempre tá errando? Você tem vários amigos, cara, a gente conhece amigos, pessoas que a gente gosta, que a gente ama, mas cara, você conhece o cara há 6 anos, o cara tá do mesmo jeito. A gente conheceu o cara lá na época do movimento, há 6, 7 anos atrás, e você vê que o cara tá do mesmo jeito. O que você acha que esse cara tá esquecendo, que ele não tá fazendo? Rapidamente. Eu acho que, primeiro, ele tem medo de perder o espaço que ele já tem, que é dele. Ele tem medo de compartilhar isso com outras pessoas. Ele tem medo de aprender, porque quando você deixa de fazer as coisas, você tá deixando de aprender, né? Por mais que você seja um bom pintor, você tem que querer conhecimento. Se você deixa de praticar e de buscar conhecimento, você não evolui. Então, muitos colegas nossos não evoluem por medo e porque não quer buscar conhecimento. No pessoal antigo, a gente pode falar que eles não tinham acesso. Então, por isso, não era má fé, mas era falta de acesso. De 7 anos para cá, e principalmente com a tecnologia, o acesso está aí. Então é só você buscar o conhecimento e isso é o primeiro passo, né? Não ter medo e aplicar. Porque assim, não adianta nada você estudar, você buscar o conhecimento, você não ter medo, só que você não colocar em prática. Não coloco em prática... Não, você tem que colocar 0,1 que você fizer hoje e amanhã você continuar fazendo mais 0,1, você está se tornando melhor e está evoluindo todo dia.
Então, é simples, né? Qualquer número maior do que 0, ou seja, qualquer coisa que você faça, sempre vai ser maior do que você não fazer nada. Top. E não fazer nada, às vezes as pessoas, né? Isso aí serve até para as pessoas que querem estar acomodadas, né? Às vezes a pessoa atinge tal sucesso, tal coisa, ela se acomoda. Verdade. E estar acomodado é pior do que você não saber, tá? Porque você tá numa falsa ilusão e você não consegue ver a sua vida evoluir. Verdade. E aí você começa a ver quem tá evoluindo cada vez mais longe e quem tá começando cada vez mais perto de passar você. E aí isso é uma zona que muitas pessoas até querem desistir, entram em depressão. Então, assim, ó, coloque em prática, evolua, não tenha medo. E se tiver medo, não tem problema, o medo tá aí pra gente poder superar, né? Nossa vida é rápida, é passageira, né? Alguns vão viver 50, 80, 90 anos. E que a gente viva muitos anos. Que viva muitos anos e que a gente construa durante muitos anos, né? Cada dia é uma oportunidade, né? Chega a ser isso, você acorda de manhã, você agradece a Deus pela vida. Pô, então beleza, então hoje eu tenho que ser melhor do que amanhã, do que ontem, né? Você ser uma nova versão todos os dias, né? E aproveitar essa caminhada. Todo dia é uma caminhada, eu estou aqui é uma caminhada, eu tô aproveitando aqui pra caramba, né? Depois posso assistir em algum lugar, ouvir na obra, enfim, eu vou aproveitar. Que da hora. Né? Muita coisa do que eu tô falando aqui, eu vivo ela, tudo que eu tô falando aqui eu vivo ela, mas não significa que serviu só pra esse momento. Amanhã eu posso escutar e aprender ainda mais com o que eu tô falando aqui. Top. Né? Então é isso. Isso aí são coisas que eu carrego comigo. Cara, sensacional. Que papo 10, cara. Tô gostando demais de estar aqui. Hoje eu tô como aluno, cara. Tô aqui como aluno. Você tá falando aqui, eu tô viajando, já tô vendo o que eu vou... Cara, já tem umas 2 coisas aqui que eu quero melhorar, que eu quero incrementar na minha empresa também. Né? O Fê é uma pessoa... Cara, só vai sentar aí cara que eu admiro, sabe? E que eu vou permitir que a minha galera que me respeita, que tá escutando isso aqui, escute. Sim. Né, o que essa pessoa tá na cabeça. Então, cara, eu admiro demais o Fê, admiro a pessoa dele, o profissionalismo dele, o empresário que ele é, o pai que ele é, o esposo que ele é, né? Eu conheci, assim, o Fê, o seu jeito, né? Seu jeito. E assim, Fê, que eu possa ser pra Helena como você é com as suas filhas, sabe? Eu acho muito bacana o seu jeito, cara. Uhum. Sua forma, você é um grande profissional. Posso dar só uma palavra em cima disso, quando você fala filhos, né? A gente é pai, a gente é sensível, né? Quando fala família, né? Uma das coisas que eu mais precisei aprender, vou tomar água que eu sou bem emotivo, é cuidar da família. Sério, filho. Você quer ser um bom profissional? Aprenda a cuidar da sua família primeiro. Porque se você não cuidar da sua família, se você não cuidar principalmente da sua esposa, eu tenho 2 filhas, mas a minha esposa é a pessoa que constituiu a minha família. Se você não cuidar dela, se você não cuidar do seu relacionamento conjugal... Dá pra dar um zoom aí no Fê? Aí daqui a pouco eu tô chorando. Então, assim... Nós pintores, às vezes a gente é meio chucro, né? A gente acha que a gente não pode cuidar melhor. A gente não fazer nada ruim, a gente às vezes acha que já tá ajudando. Pelo contrário, você tem que investir na sua esposa, investir nos seus filhos, dar atenção, ser a sua melhor versão não só pro trabalho. O mesmo bem que você quer pro seu cliente, né? O mesmo bem que você quer fazendo a sua atividade, queira primeiramente pra sua família, pra sua esposa. E também pra você. Verdade. Né? Que às vezes a gente não quer se cuidar, né? Eu vejo o Johan sempre fazendo exercício, cuidando. Isso aí não é vaidade. Isso aí é zelo. É cuidar daquilo que é o presente que Deus deu pra ele, que é o corpo dele, a saúde dele. E não só fisicamente, mas mentalmente. É muito né? louco, É inspiração pra gente. Né? Ele sai daqui agora, não sei nem que hora que é, 10, 11 horas. Aí quando você chegar em casa, quando dá meia-noite, você acha que o Johan foi dormir? Não, ele foi lá dar uma... Nem que for meia hora. Por quê? Porque ele sabe dessa importância. Porque por ele e pela Helena. Pela esposa dele, a Stephanie. Né? Então, e pro futuro que ele quer. Né? E pros seguidores, o pessoal que segue, acompanha a vida dele, que se inspira. Né? O Johan sabe disso. O Johan é um exemplo pra mim também. Eu tenho mais idade que ele, mas eu me inspiro muito nele. Né? Igual eu me inspiro em outros colegas também. Por quê?
porque a gente tem que buscar inspirações também, Sim. né? Então, e não apenas ser a inspiração de um ou de outro, mas busque as suas inspirações. E o Johan é um deles. Trouxe até um presente aqui pra ele, né? Você acha que ia deixar? Vou deixar aqui um presente também, né? Porque a NF3 Empreendimento é isso, né? A gente jamais vai vir aqui participar, né? Ter esse privilégio e não trazer um presente. Que bacana, cara. E já ficou com... Cara, quem tá escutando aqui, se você for convidado um dia... Cara, eu tô querendo presente, viu? Quero presente. Não venha de mão vazia, hein? Esse presente é algo assim que para mim é muito importante, para quem é empreendedor, para quem está construindo uma empresa, financeiramente não tem valor, né? São valores que a gente trabalhando consegue pagar, só que para quem tem propósito, para quem está construindo um legado, faz parte, né? E é com grande prazer aí que eu trouxe esse presente aqui pro Johan, né? Sabendo que o Johan não faz nada sozinho, jamais iria deixar de trazer um presente também aqui pro nosso amigo aqui, o Dimo, que tá aqui nos bastidores. Então, assim, eu vou entregar isso aqui pro Johan. Eu vou virar até a câmera ali, ó, pra você entregar pro Dimo. Vou entregar isso aqui primeiro pro Johan. Muito obrigado. Essa aqui é uma garrafa que é da NF3 Empreendimentos. Caramba, cara. Né? Ela representa todas as empresas que fazem parte da NF3. Além do isolamento, tem o que mais? Tem mais 2 empresas. Você pode só falar? Posso falar. O que é? A gente tem uma empresa de limpeza. Pós-obra? Não. É um conceito novo que a gente fez. Caramba. É o limpeza na obra. E aí a gente pode falar sobre esse tema num próximo. Top. Tá? Porque esse limpeza na obra, ele é justamente para trazer soluções de problemas que acontecem dentro de obra, não no final, mas na base, durante a jornada. Legal. Então a gente desenvolveu uma empresa que é o Limpeza na Obra. Caraca, esse Fernando é terrível, E cara. por conta disso, né, pra gente Surreal. conseguir ir acrescentando e conseguir fazer esse trabalho com eficiência, a gente também tem uma empresa agora que é gerenciamento de obra. Então, a NF3, por isso que ela se tornou um empreendimento, além de pintar, além de proteger, além de limpar, ela também faz obras de gerenciamento. Legal. E posso dizer pra você que não é todas as obras que a NF3 pega o gerenciamento, tá? Mas já fazem um pouco mais de um ano que a gente lançou o gerenciamento. É mesmo, Fê? E todas as que a gente pegou o gerenciamento foi mais do que 100% de sucesso. Caraca. Então, tipo assim, o nome que a galera usava antigamente, o empreiteiro, não. Não, eu não sou um empreiteiro porque Tá. eu não empreito obra. Como funciona? Não fala nada, não fala nada. Mas, rapidamente, o que é esse gerenciamento? O gerenciamento é cuidar de toda a parte de comunicação e gestão durante a jornada da obra. Legal. Né? Não somente a pintura, não somente aquilo que Mas compete você a não, NF3. indica, você não indica ali os profissionais. Não. Tá. Eu faço... Tem um empreiteiro, Sim. na obra vai continuar empreiteiro. Tá. Todos. Vai ter arquiteto, vai ter engenheiro, vai ter todo mundo. Cada E quem um... contrata você? Aí pode ser arquiteto, pode ser cliente, Tá, legal. tá? E aí a gente vai fazer a gestão da obra. Legal. Na parte prática, não na parte que estudaram para fazer. Tá. A gente tem conhecimento de obra, experiência de obra. Então a gente faz essa conexão com todos os serviços que estão acontecendo na obra. Legal. E, Na hora certa, quem vai entrar. sim. Então, é o Leitura seguinte, de obra. tô fazendo um novo convite pra Sim. você pra gente abrir essas laranjas. Demorou. Fechou? Vamos pra cima. A gente já vai entrar já nesse assunto, como funciona. Legal, Vamos pra legal. cima. Então vamos continuar aqui com os presentes, tá? Isso aqui é um orgulho pra mim, né? Ter conseguido fazer da forma que eu queria. E eu faço questão de presentear, né? Algumas pessoas, quando eu lancei, falou, tá vendendo, tal. Eu falei, não, a NF3 a gente não trabalha vendendo Top. garrafinha, vendendo boné, vendendo caneca. São presentes que a gente dá pra quem a gente prestigia, pra quem a gente aprendeu, né? Porque tudo aquilo que eu faço hoje, eu aprendi também com essas pessoas. Então, quando a gente entrega esse presente, é pra retribuir aquilo que eu aprendo e absorvo com vocês. Então, esse aqui é pra você, o Johan, né? Caraca, que boné lindo, cara. Tirar até aqui o... Nossa, velho, esse ficou como, hein? Ficou bonito, hein? Você tá doido. Aí, família.
Top, hein? Obrigado. Depois vamos tirar até uma selfie, assim, tá? Não, agora, olha só, já vou continuar aqui, ó. É, top. E, ó, que nem eu falei, né, o Johan não é uma pessoa que trabalha sozinho, o Johan tem muitos parceiros, colaboradores, pessoas que contribuem pro Johan ser quem ele é, e está aqui presente aqui com a gente hoje no PintorCast, nosso amigo Dimo, e eu trouxe esse presente aqui pra ele pra também. essa câmera aqui, Dimo. Ó. Vira aqui. Isso aí, ó. O Dimo tá ali no bastidores. Aí, ó, dá pro Dimo aqui nos bastidores. Pra E, quem- obviamente... Pra quem não também sabe trouxe onde o Dimo fica, ele fica do lado Aí, do ó. convidado ali, ó. E também trouxe uma garrafinha, né? E essa... Beba mais água, o Dimo tá Aí, bebendo ó. pouca água. Tá bebendo Dimo. pouca água, né? Ó, essa aqui é minha, mas essa aqui eu trouxe também pro Dimon, né? E eu trouxe duas. Eu trouxe aqui representa o nosso empreendimento e eu trouxe a NF3 Pinturas, que foi onde tudo começou. Top, mano, Então gostei. pra mim tem um significado muito importante. Então também é uma garrafinha pro Dimon. Olha só. Então é o kit completo, porque assim é a NF3, né? A gente não tá, né? Nesse mundo de Aí, passagem. Dimo, mostra aí, Dimo. Aqui, ó. Aê, top. Tá? Cada uma tem uma cor, porque cada uma representa uma das empresas, o empreendimento, enfim. Mas é isso, né? Esse é o jeito NF3 de ser. Cara, Né? fiquei muito feliz pelos presentes. Cara, de verdade, muito obrigado, hein, Fê? Satisfação de verdade. E é isso, né? Obrigado, cara, obrigado. Eu que agradeço. Sigam o Fernando nas redes sociais. O Dimo vai deixar no rodapé as redes sociais. Fala seu arroba. Ó, Arroba @NF3 Pinturas. arroba NF3 Pinturas. Pinturas. Vê se tá certo ali. Vai Isso aparecer mesmo. na tela. Você E- que tá só escutando, para agora e abre o celular. Você que só tá escutando, deixou o celularzinho quietinho, tá ali no fone, tá na caixinha de som, vê lá e siga. Cara, se você gostou desse podcast, dá em forma de presente pro Fernando. Sigam NF3 Pinturas. Acompanha também o Obra Protegida também, por ser uma Obra- empresa desmembrada, Tá. né? Ali a gente mostra como que é feito aí todo um trabalho de Obra- isolamento profissional. Protegida, tudo junto. Obraprotegida.nf3. Ponto NF3. Vê lá se tá certo. Ah, tá vírgula. É ponto. Isso. Isso mesmo. Então siga essas duas redes sociais que fortalece muito o meu parceiro Fernando. Com certeza. Muito obrigado pela participação, meu parceiro. Imagina, eu que agradeço. Vocês que me acompanharam até agora, sigam o NF3 Pinturas, Obras Protegida. Muito obrigado, satisfação de verdade. Deus que abençoe a sua vida. Amém. Tamo junto e bora crescer, bora evoluir. Bora produzir. PintorCast, o seu canal da informação e empreendedorismo na pintura. Valeu.